Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 401. Foi apenas mais um dia na ilha judicial de Enies Lobby. Agentes do governo mundial em seus ternos pretos e fuzileiros navais em seus uniformes marcharam em filas guardando a ilha. Esta ilha era o orgulho do governo mundial e dos fuzileiros navais. Mas hoje foi atacado. Não pelos revolucionários ou por qualquer tripulação do Yonkou. Não por um grupo pirata desconhecido. Os navios piratas geralmente acabavam aqui devido ao mau tempo que empurrava os navegadores pela ilha. Aqueles que tinham a infelicidade de chegar perto de Enies Lobby geralmente eram abatidos indiscriminadamente, desde que os navios voassem alegremente. Dessa vez não deveria ser diferente. Mas era. Agentes e fuzileiros navais correram, deixando seus postos, pois um meteoro gigante laranja caía do céu. Corra por suas vidas. O meteoro está chegando. Que tipo de tripulação pirata atira em um meteorito em uma luta marítima? O meteoro laranja caiu sobre o portão principal, destruindo o portão com uma grande cratera se formando no meio. O impacto abalou a ilha, criando uma onda de choque que abalou toda a ilha. Mas não foi só isso. No momento em que o meteoro laranja bateu no portão da frente, quase estourou como um balão, inundando tudo que estava próximo. Os soldados e agentes tentaram fugir, mas foram arrastados pela enchente de bordo ou apanhados nela. A cauda endureceu imediatamente, capturando-os como estátuas vivas. Nenhum soldado conseguiu escapar da inundação do bordo, pois todos estavam envoltos em bordo forte e endurecido. Até os navios da marinha que estavam atracados na ilha foram destruídos devido ao influxo de bordo que se espalhou pela sua estrutura. Felizmente para eles, Nami foi gentil o suficiente para não matar os soldados presos, deixando-lhes espaço suficiente para respirar, mas sem se mover. Quase toda a parte frontal da ilha estava coberta de bordo laranja endurecido, prendendo soldados e impedindo o funcionamento de qualquer navio de guerra da marinha. Os poucos agentes do governo mundial e fuzileiros navais que conseguiram sobreviver sem serem presos pelo Maple ficaram aterrorizados com o que aconteceu. Todos os olhos estavam voltados para o prédio destruído coberto de bordo laranja. O prédio foi destruído de forma que abriu caminho para qualquer pessoa chegar ao portão principal da ilha. E de lá entraram 4 jovens piratas. Eles eram Yosaku, Anchor, Cricket e por último, Achan, todos disfarçados. O último ainda carregava uma bandeira pirata com um esqueleto de nariz comprido. Jolly Roger, Law e Nami permaneceram no navio junto com Aiza. Eles não entrariam, pois sua principal missão era recuar da ilha. Principalmente com a habilidade de Law de trazer facilmente seus tripulantes para a nave. Ainda assim, eles tinham outros problemas em mãos. Os navios do governo mundial e da marinha enviarão em breve reforços, por isso precisarão ser cautelosos. Mas por enquanto eles poderiam esperar um pouco. Isso não pode estar acontecendo, certo? Um dos agentes do governo mundial perguntou enquanto deixavam os 4 piratas passarem. Temos que detê-los. No entanto, ninguém se mexeu, nem mesmo ele. Ninguém, nem os agentes do governo mundial, nem os fuzileiros navais tentaram detê-los enquanto avançavam em direção ao portão principal. Era como se soubessem que não seriam capazes de detê-los. Espero que não tenhamos exagerado, Yosaku murmurou, vendo o estado lamentável dos soldados que olhavam para eles como a encarnação do terror. Isso deve ser suficiente, certo? Archie? Cricket disse, passando os dedos pela barba branca falsa. Como todo mundo, ele também usava a máscara de bordo para proteção. Sim, isso deve ser suficiente, Crick disse o ex-fuzileiro naval, enquanto os alarmes soavam alto. Anchor estalou os nós dos dedos. Faz um tempo que não tem uma boa luta, isso deve ser divertido. Yosaku acenou com a cabeça, seu machado de uma mão em seu ombro, enquanto seu escudo redondo pendia de suas costas, de acordo com os rumores. Supostamente há gigantes guardando o portão principal da ilha. Gostaria de saber o quão fortes eles são. Oh, gigantes? Será que eles conhecem Dory e Brog? Achan perguntou, inclinando a cabeça. Isso não seria engraçado, disse Yosaku, entusiasmado com a perspectiva de lutar contra gigantes. Assim como Zop, ele também admirava os gigantes. De volta a Little Garden, Brog foi quem lhe mostrou como usar seu machado e escudo corretamente. Então ele os admirava bastante. Mas ainda assim, devemos estar em guarda, disse Achan. Usuários de Akuma no Mi são complicados. Precisamos ter cuidado com eles. Todos os 4 pararam na frente do portão principal da ilha. Os portões eram tão grandes quanto imponentes. E como se os impedisse, 2 gigantes saltaram de trás dos portões. Aia, eu não dormi o suficiente, disse um dos gigantes com um grande machado na mão. Ele sorriu para os pequenos humanos na frente dele, e há apenas 4. Oi, Oimo, estou muito bêbado. Nakashi, você está bem. Eles devem ter tido sorte, respondeu o outro gigante chamado Oimo. Com isso, tanto Oimo quanto Kashi riram, nem mesmo achando os piratas preocupados. Parece que temos um problema, disse Anchor, passando os dedos pela barba branca falsa. Oh, os gigantes são durões? Cricket disse com entusiasmo. Até mesmo Yosaku compartilhou seu entusiasmo. Kishi, nós estamos. Sim, não, esse não é o problema. Eles não estão nos levando a sério o suficiente? Precisamos trazer os membros do CP9 até nós, não os porteiros. Ouvindo que os gigantes estavam irritados, olhando perigosamente para Anchor. Oh sim, pequenino, então lute comigo 1 contra 1. Oimo brincou. Oh xixi. Claro, Anchor encolheu os ombros, jogando algo em sua boca, mas não serei capaz de me conter. Desculpe se tiver que quebrar alguns de seus ossos.
Ah, então eu pego o segundo. Yosaku disse, sorrindo, apontando seu machado para Kashi. Um machado contra um machado. Vamos ver quem é melhor. Ah, eu queria desafiá-los, disse Cricket, mas tudo bem. Espero encontrar um bom espadachim aqui. Eu também, disse Acha enquanto os dois recuavam, deixando espaço para Anchor e Yosaku lutarem. Os espectadores, fuzileiros navais e agentes, observaram enquanto os piratas desafiavam os gigantes. Chocado, aterrorizado e possivelmente confuso. Capítulo 402. Agachado no canto da Torre da Justiça, Usopp, atualmente não maior que uma formiga e disfarçado de Sogeking, sentiu o coração bater na garganta. Seus olhos estavam focados intensamente nos agentes do CP9 e em um vice-almirante que discutiam entre si sobre o que deveriam fazer. Pelo esquema de vestimenta ele identificou facilmente os agentes do CP9, reconheceu também o vice-almirante. O último que Usopp não reconheceu, mas parecia alguém importante chamado Spandini. Todos eles ouviam atentamente os relatos do ataque que estava acontecendo em Enies Lobby. Suor escorrendo pela testa de Usopp sob a máscara. Cada movimento entre os agentes aumentava ainda mais sua tensão. Ao lado dele, também minúsculo, estava Jin, disfarçado de Jintaro, mas ao contrário dele estava calmo, como um predador saindo para caçar. Às vezes Usopp se perguntava como seu amigo conseguia estar tão focado daquele jeito. De certa forma, isso quase o deixou com ciúmes. Mas novamente Jin estava chateado com a coisa toda desde o início. Ele mal conseguia se conter para não destruir aqueles agentes. De certa forma, Usopp teria feito o mesmo, mas seus tripulantes eram reféns. E sem falar que havia um vice-almirante aqui. Tanto Usopp quanto Jin se lembraram do vice-almirante Sinbad. O jovem fuzileiro naval era forte o suficiente para se igualar à força de Luffy na época. Então um homem do mesmo posto não deveria ser subestimado. Os dedos de Usopp apertaram o mostrador flash que ele coletou de Skip-Eia, um que foi um pouco ajustado pelos poderes de Anchor. Sua energia enrolada dando um pequeno conforto em sua palma. Ele estava esperando, rezando que a sala se esvaziasse. As probabilidades já eram ruins. Eles não precisavam piorar. Não demoraram mais de 1 minuto para chegar aqui. Com sua forma encolhida, ninguém os notou. E agora eles estavam se escondendo e esperando o momento para agir. De repente ocorreu uma explosão que abalou a ilha, veio do portão da frente da ilha. O quê? O portão da frente da ilha foi destruído por um... O quê? O vice-almirante Onigumo perguntou pelo caracol do transponder. Está totalmente destruído por algum grupo pirata desconhecido. Os piratas Super Sniper? Quem? Capitão Very Good, você está inventando coisas? Senhor Luke se injetou, eles são a tripulação que estava trabalhando com Frank quando os recuperamos. Parecia que eles foram tolos o suficiente para atacar a ilha. Esse é o sinal, por favor caia nessa, pensou Usopp. Não podemos deixar isso passar. Isso é uma zombaria do governo mundial. Luxie, pegue alguns de seus homens e impeça-os de entrar na ilha principal. Não acho que esses gigantes estúpidos serão suficientes para detê-los. O vice-almirante Onigumo ordenou. Também certifique-se de fazer deles um exemplo. Não podemos permitir que um lugar como este seja atacado logo antes de uma guerra. Claro, senhor, disse Luxie, com um sorriso aberto e sedento de sangue no rosto. O quê? Por quê? Luxie, seu filho da puta, não vai a lugar nenhum até me contar a verdade sobre o que aconteceu com meu filho. Spandini rosnou tentando agarrar o agente, mas um aço frio no pescoço impediu os líderes do CP9 de se mover. Você não vai fazer isso, Spandini disse Onigumo com um olhar que quase fez o outro homem mijar nas calças. Minha paciência está se esgotando, não use meus sabres em você. Spandini engoliu em seco e assentiu, permanecendo fechada. Luxie sorriu para Spandini antes de olhar para o resto da equipe. Califa, você fica aqui, seus poderes em grupo podem funcionar contra nós. E o mesmo para você, Blueno, seu braço não está totalmente bem. Então fique aqui em caso de emergência. O resto de vocês vem comigo. Ninguém recusou as ordens de Luxie e cumpriu seus deveres. Spandini olhou o tempo todo para a figura de Luxie em retirada antes de descer e se sentar no sofá. Sua velhice não estava lhe fazendo bem. Mesmo Groot e Frank não disseram nada sobre o que estava acontecendo. Mas parecia que Groot ficou excepcionalmente mais feliz quando percebeu que seus companheiros de tripulação vieram salvá-los. Não se preocupe, garotinho. Nós vamos salvar você. Quando os agentes saíram, Usopp os rastreou com seu aqui de observação. Só depois que eles partiram para a ilha principal o alívio tomou conta de Usopp. Blueno e Califa permaneceram, junto com Onigumo e Spandini. Mas eles podem ser tratados. 4 para lidar. Nós podemos fazer isso. Ele pensou, acenando para Jin. Assim que os agentes estavam longe o suficiente, Usopp agiu. Num piscar de olhos, ele lançou um mostrador flash no centro da sala. Uma brilhante explosão de luz irrompeu, cegando a todos momentaneamente. Usopp voltou ao tamanho normal e correu em direção aos prisioneiros. Eles estavam acorrentados e ele sabia que tinha apenas alguns segundos para libertá-los. Ele só precisava tocá-los e tudo estaria acabado. Mas assim que ele alcançou Frank e Groot, a lâmina de uma espada caiu a milímetros de seu rosto, atingindo o chão. O vice-almirante Onigumo estava de pé sobre ele com os olhos fechados. Antes que Usopp pudesse dizer qualquer coisa, ele foi chutado no externo, fazendo-o cair para trás enquanto tossia. Vê você, como? Eu pensei que algo estava errado, mas para vocês malditos piratas chegarem até aqui... Ele sibilou, seu tom cheio de desdém, enquanto apertava os olhos, tentando recuperar a visão. O vice-almirante mesmo sem visão conseguiu parar o atirador, mostrando o quão habilidoso ele era com seu aqui de observação. Mesmo assim, Onigumo parecia irritado com a falta de visão. Mas isso não foi necessário, pois mais 4 olhos, parecidos com aranhas, cresceram em seu rosto, encarando Usopp. 6 outros braços parecidos com aranhas cresceram de suas costas, cada um segurando uma espada de sabre. 8 espadas? Realmente. Ó, vamos lá. Um usuário Zoan com múltiplos olhos e braços. Quais são as chances?
O pânico como água gelada correu pelas veias de Usopp quando o vice-almirante atacou. Com 8 espadas em cada mão, Usopp teve que concentrar todo o seu esforço para não ser esfaqueado ou cortado. Cada golpe parecia mais rápido que o anterior, mas mesmo assim Usopp conseguiu evitá-los, surpreendendo tanto ele quanto o vice-almirante. Todos os exercícios de treinamento que Luffy o fez o ajudaram a sobreviver. Quem sabia? Usopp recuou, evitando por pouco outro golpe da espada de Onigumo. Seus pensamentos dispararam. Não posso recuar. Eu tenho que libertá-los. Eu sou o bravo Sogeking. Meus olhos. Orelha? O que está acontecendo? Spandini disse que, ao contrário dos outros, o velho covarde não estava aceitando bem os efeitos do truque de Usopp, mas todos ignoraram o covarde. Enquanto Usopp era confrontado pelo vice-almirante, Jin travava sua própria luta com os agentes da polícia cifrada restantes. A resistência é inútil. Cumpra e eu posso lhe dar uma morte rápida. A voz de Onigumo gotejava um grunhido gelado enquanto ele olhava para Usopp. Usopp, por instinto, engoliu em seco, ainda bem que ele estava usando uma máscara ou seu medo teria aparecido. Seu instinto, observação aqui, tudo o alertou sobre ir contra o homem. E ainda assim ele fez. Ele não era mais um covarde. Não, ele era um bravo guerreiro do mar Sogeking, tentador, mas não estou com vontade de me desanimar hoje, brincou ele, tentando aliviar a tensão, irritando o vice-almirante. Veremos. Onigumo rosnou e sibilou como uma aranha, antes de olhar para o outro pirata que estava dominando os agentes da polícia cifrada restantes. Ele moveu suas 8 espadas rapidamente, lançando vários pequenos golpes de vento para parar os 2 piratas e não destruir a torre completamente. Mas o vice-almirante subestimou a durabilidade de Jin, pois ele facilmente ignorou os pequenos golpes de vento e foi atrás dos agentes. Capítulo 403. Embora Onigumo não tenha demorado para se recuperar, o mesmo não pode ser dito de Blueno e Califa. Eles não tinham aqui de observação, então não conseguiram reagir a tempo. Então foram muito afetados pelo flash e ficaram desorientados. Ouvidos zumbindo, visão embaçada. Enquanto Usopp e Onigumo se paravam, Jin foi atrás dos demais agentes na sala. Usopp precisava de reforços, então era melhor afastar qualquer distração. Jin voltou ao seu tamanho original em sua forma híbrida, lançando-se como uma bola de demolição, indo com o Soru mais poderoso, mandando um soco devastador que colidiu com a mandíbula de Blueno. Jin sorriu quando o som de ossos quebrando ecoou pela sala. Blueno foi jogado fora, dentes e sangue fluindo pelo ar, enquanto seu corpo colidia com Spandini, fazendo os dois esmagarem a mesa de madeira contra a parede de concreto. O usuário da porta se viu plantado na parede grossa. Blueno caiu primeiro de joelhos, sangrando pela boca sem saber o que aconteceu. Parecia que ele foi atropelado por um trem atrás dele. Spandini ainda estava comicamente plantado na parede, como uma barata esmagada. Você é um bastardo durão. A forma de Jin ficou borrada perto de Blueno com outro soco. Desta vez o agente conseguiu usar o corpo de ferro para reforçar sua defesa, e ainda assim seu corpo foi jogado para o outro lado, desta vez colidindo com Califa, antes que ela pudesse se afastar. Mas ela foi capaz de parar Blueno com sua força aprimorada, afinal ela era membro do CP9. Mesmo que ela fosse comparativamente mais fraca que os outros. Obrigado, Blueno tossiu enquanto segurava seu lado, quase todas as suas costelas foram quebradas com o último soco. Mesmo respirando estava difícil, ele precisava fugir. Precisamos ir embora, não podemos enfrentá-lo, Califa disse, medo em seus olhos enquanto olhava para a forma selvagem de Jin. Ela engoliu em seco lembrando-se do monstro que quase conseguiu matá-la, arrepios percorrendo sua espinha. O pirata teria seguido em frente, mas o vice-almirante estava dividindo sua atenção entre ele e Usopp dando pouco tempo para os agentes se recuperarem. Blueno não questionou nada e tentou usar seus poderes para fazer uma porta. Mas naquele momento ele foi atingido por 2 balas de pedras do mar, tornando seus poderes inutilizáveis por um tempo. Uma onda de fraqueza percorreu seu corpo. De jeito nenhum, estou deixando você usar seus poderes. Usopp disse do outro lado. Esta não foi uma batalha 1 contra 1. Então é claro que Usopp aproveitou a chance quando encontrou um. Você não está chegando a lugar nenhum. Jin veio como uma bola rolante de destruição, finalmente conseguindo escapar de Onigumo. Blueno, vendo Jin chegar, usou o Gepo para recuar, mas no último momento a bola de demolição mudou de direção e o atingiu. Com os espinhos ao redor do corpo híbrido de Jin, seu ataque enrolado rasgou Blueno mesmo com seu corpo de ferro ativo. Califa conseguiu pular com o Gepo, bem a tempo, mas ficou chocada com o que aconteceu com Blueno. Blueno não. Você se preocupa com você mesma, senhorita. Mas antes que pudesse ajudá-lo, ela ouviu tiros. Por instinto, ela usou o corpo de ferro para se salvar, mas ainda assim, as múltiplas balas de pedras do mar foram demais para ela. Arrancá-la do céu para a parede com múltiplos ferimentos. Com isso, os 2 agentes caíram ao mesmo tempo, nocauteados e inconscientes. Usopp, que estava empoleirado em uma coluna alta, afastou-se rapidamente quando Onigumo o atacou. O fuzileiro naval em questão cerrou os dentes, pois o pirata conseguiu passar por ele. Mas ao mesmo tempo, zombou dos chamados agentes profissionais. Muito inútil. Todos eles. Vendo isso, até o vice-almirante Onigumo interrompeu seus ataques inquietos. Vocês, piratas, são melhores do que eu imaginava, ele disse com uma carranca no rosto. Mas, vocês não vão aceitar ninguém de volta. Pelo menos não inteiros. Um sorriso malicioso distorceu as feições de Onigumo enquanto ele brandia sua espada, a lâmina escurecendo com o brilho do armamento aqui. O ar estremeceu, parecendo estar sendo cortado por navalhas invisíveis. O coração de Usopp caiu ao perceber o verdadeiro alvo de Onigumo. Não eles, mas seus companheiros Frank e Groot. Groot movimento. Frank disse, balançando sua forma para proteger a pequena criatura da árvore. Mas com o quão poderoso era o ataque, seria inútil. As espadas do vice-almirante cortaram o ar, enviando 8 golpes de vento mortais em direção aos prisioneiros.
Cada fatia carregava o peso da finalidade, o poder que poderia despedaçar navios agora destinados a vidas indefesas. O tempo pareceu desacelerar por um segundo doloroso. Os olhos de Usopp se arregalaram de horror, suas pernas o impulsionando para frente em uma tentativa desesperada de interceptar o ataque. Jin também avançou, seus olhos brilhando com urgência. Mas mesmo em sua velocidade desesperada, apenas um conseguiu chegar a tempo. A forma monstruosa de Jin avançou, jogando-se na frente dos prisioneiros, sua concha para trás em uma defesa de última hora. Ele era o mais próximo deles, só ele poderia fazer isso. Os golpes de vento colidiram com as costas da concha de Jin com sons estridentes de destruição. Cada golpe que atingiu suas costas protegeu Groot e Frank, mas não sem custo. GRRR. O sangue rolou no chão e ainda assim o leal pirata se levantou. Quase indiferente à pura agonia pela qual passou, os golpes de ar foram grandes, e mesmo que Jin protegesse os dois, o resto dos golpes cortaram a Torre da Justiça, destruindo uma boa parte dela. Usopp rapidamente chegou até ele, Jin. O pirata grunhiu caindo de joelhos antes de se levantar rapidamente sem dizer nada, virando-se para encarar o vice-almirante com puro ódio. Seu maldito bastardo. Onigumo sorriu. O quê? Eu não honro piratas. Os outros engasgaram ao ver as feridas profundas e abertas que destruíram completamente as costas e as deixaram em uma bagunça sangrenta. Eu sou Groot. O pequeno Groot disse com lágrimas nos olhos, culpando-se por ser fraco. Ao contrário de Frank, ele não tinha fraqueza por pedras do mar, mas devido ao uso de muita energia na luta na Água 7, ele mal conseguia se mover. Isso é um arranhão. Jin disse com os dentes cerrados, seu corpo estava quase tremendo de dor e agonia, mas ele se recusou a reclamar. Nessa época o Usopp também passou para o lado deles, ajudando os prisioneiros. Usopp, liberte os dois para que possam ir embora. Vou precisar da sua ajuda se precisar vencer esse cara. Usopp assentiu rapidamente, libertando Groot e Frank, mas encolhendo-os e trazendo-os de volta para o lado. Onigumo franziu a testa, mas não se importou muito. Ele percebeu que um deles estava no limite e encontrou alguma satisfação nisso. Uma coisa da qual ele certamente se arrependeria mais tarde. Como se o vice-almirante achasse isso divertido e quase risível. Ele apoiou as espadas no ombro. Vá em frente. Eu sou um dos vice-almirantes da marinha. Não importa o quão fortes vocês sejam, porcos. Sua espécie sempre estará sob os pés da justiça. Com isso ele moveu suas espadas em um movimento borrado, vários golpes de vento indo em direção à sua localização geral, Slashing Tempeste. Mas desta vez Jin estava pronto usando TK em todo o corpo, ele rapidamente se tornou uma bola rolante, impedindo qualquer um dos ataques de passar. Usopp voltou ao seu tamanho original, pegando Frank e Groot, que ainda eram pequenos, colocando-os em seu estilingue e mirando-os nos portões enquanto puxava a borracha. Isso vai ajudar um pouco. Saia e encontre os outros. Nós vamos lidar com esse pedaço de merda. Com isso liberou a tensão, fazendo Frank e Groot gritarem ao serem jogados fora. Agora que os reféns foram embora, Usopp voltou para Jin que ainda agia como um escudo. Vamos fazê-lo pagar, grandalhão. Usopp rosnou sua voz misturada com uma fúria indomada que ele nunca havia sentido antes. Suas mãos agarraram o revólver com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Apenas espere um pouco. Mesmo que Jin estivesse girando, ele podia ouvi-lo e entendê-lo. Os dois se moveram em lados diferentes, deixando os golpes de ar passarem enquanto Jin parecia uma bola de demolição e Usopp ficava do tamanho de uma formiga. O vice-almirante Onigumo zombou. Vocês, punks, são melhores do que eu esperava. Vou admitir isso. Ele admitiu, e eu não tinha certeza no começo, mas vocês dois parecem conhecer algumas das técnicas do Rokushiki. Com tudo isso em mente não posso deixar você viver. Você fala demais, cara de merda. Usopp disse de algum lugar enquanto várias balas de pedras do mar se aproximavam dele. Ao contrário de outros, Onigumo foi capaz de desviar as balas quando um sorriso cruel surgiu em seu rosto. Vou aproveitar isso muito mais do que deveria. Tanto Jin quanto Usopp deram tudo de si, recusando-se a deixar o homem sair da Torre da Justiça e prometendo acabar com ele de vez pelo que fez. Capítulo 404. De volta ao portão da frente. Os fuzileiros navais e os agentes do governo mundial reuniram-se em formação atrás dos principais portões da ilha de Enies Lobby. Com eles também estavam a unidade de vigilância da lei, soldados treinados especialmente para proteger a ordem de Enies Lobby. Todos eles estavam preparados, com uma confiança compartilhada ressoando entre eles. Eles acreditaram na defesa que os imponentes porteiros Omil e Kishi forneceram. Os gigantes protegiam os portões há quase 50 anos. Ninguém jamais quebrou a guarda. Mesmo que de alguma forma os piratas tenham conseguido romper o primeiro portão, eles não conseguirão fazer o mesmo no segundo. Ainda assim, era protocolo que todos os membros ativos estivessem em frente ao portão caso conseguissem abri-lo. Você sabe que ouviu o meteoro cair no portão da frente. Um dos soldados da marinha disse a outro. O outro bofou. Deve estar bebendo no trabalho. Desculpe, bastardos. Com isso, poucos outros fuzileiros navais riram. Até mesmo os agentes do governo mundial estacionados lá se divertiram com a situação. Do outro lado dos portões, os sons abafados do combate ecoavam, metal colidindo contra metal, rugidos de desafio e os inconfundíveis tremores de gigantes em movimento. Os agentes trocaram olhares. Já fazia algum tempo que as brigas com os piratas começaram, então eles ainda estavam surpresos com o motivo de isso ainda estar acontecendo. Quantos piratas havia mesmo? Um dos agentes perguntou. 4 dos relatórios, o outro respondeu. Nesse momento, os portões da frente do saguão Enies tremeram.
Os robustos portões gemeram e rangeram sob uma força inimaginável. Então, no estrondo ensurdecedor que enviou ondas de choque através dos próprios alicerces de Enies Lobby, os portões explodiram. Espalhadas entre os restos lascados do que antes era uma barreira inexpugnável estavam as formas inconscientes de Omil e Kishi. Os fuzileiros navais e agentes olharam atordoados e incrédulos. A primeira linha de defesa de sua fortaleza desmoronou em um instante. Ok, isso não é possível, disse um dos agentes, olhando para os 4 piratas que caminhavam preguiçosamente entre os gigantes caídos. Todos os 4 usavam máscaras de gás de aparência semelhante e o último segurava uma bandeira de pirata que plantou no chão. Não vacilem, homens, disse um dos fuzileiros navais que usava um casaco de justiça. Era o capitão muito bom, ataque ao inimigo. Como se estivessem seguindo seus comandos, todos os soldados correram em direção aos piratas com as armas nas mãos. Uma festa de boas-vindas ansiosa, Cricket sorriu, sacando sua espada pronto para lutar contra todos eles. Ele também estava treinando no Skipieia e queria ver o quão forte ele ficaria contra os soldados normais. Isso será uma tarefa árdua, disse Atchan com indiferença, tirando suas 6 espadas dos lençóis. Mas tudo bem. Com isso, os 2 espadachins se moveram em uníssono. O sabre de Cricket brilhava sob a luz forte, sua lâmina era uma extensão de sua rapidez e habilidade. Enquanto Atchan usou suas 6 espadas com elegância fluida, os 2 piratas invadiram as fileiras dos fuzileiros navais e dos agentes do governo mundial como se fossem meras bonecas de papel. Cada golpe do sabre de Cricket foi um corte preciso que neutralizou seus oponentes, deixando-os desarmados ou incapacitados em poucos instantes. Mas não foi só isso. Cricket também sacou sua arma modificada de vez em quando, disparando tiros que funcionavam mais como balas de canhão, destruindo grupos de soldados a cada tiro. As espadas de Atchan se moviam com a mesma rapidez, cada golpe liberando rajadas de água da atmosfera circundante, criando ciclones líquidos que desorientavam seus oponentes. Ele se movia com a graça das correntes de água, suas 6 espadas tornando um vórtice de lâminas praticamente inexpugnável. A dupla avançou com velocidade surpreendente, seus talentos combinados sendo uma força imparável. Temos que detê-los. Gá! Um soldado percebeu até que fosse tarde demais. Felizmente para eles, os piratas não queriam sangue. Portanto, não houve vítimas, apenas ossos quebrados e ligamentos cortados. Fuzileiros navais e agentes caíram um por um, incapazes de resistir ao ataque violento de 2 piratas. Até a unidade de vigilância de Lo caiu, finalizada minutos depois de enfrentar o inimigo. O governo mundial teve a vantagem numérica, mas não por muito tempo. Capitão Verygood cerrou os dentes. Parecia que ele precisava enfrentar os piratas diretamente ou então todos os seus homens seriam derrotados. Tanto os fuzileiros navais quanto os agentes não tentavam mais enfrentá-los e estavam fugindo. Foi então que ele sentiu recém-chegados no campo de batalha, uma mudança sutil na atmosfera que lhe causou arrepios na espinha. Virando-se, ele os viu, os infames agentes do CP9. Rob, Luxi, Kaku, Jabra, Commodore e Fukuro, 5 agentes. Cada um deles é uma arma viva, com agentes treinados para eliminar ameaças com eficiência mortal. Parece que você precisa de ajuda, capitão, disse Rob Luxi, com um sorriso sanguinário no rosto enquanto assumia sua forma meio Zoan, nem mesmo tentando controlar sua sede de sangue. Verygood apenas acenou com a cabeça. Foi bom ele ter relatado a situação diretamente ao vice-almirante Onigumo. Pelo menos agora eles tinham reforços. Acabe com os piratas rapidamente. Tenho notícias de que o ex-almirante Braddow fará uma visita de retorno em breve. Ele não vai gostar de ver tudo isso. Ele disse as últimas palavras com um pouco de medo. O capitão Verygood era um jovem fuzileiro naval. Ele não estava lá quando Braddow era almirante. Mas aquele homem tinha uma reputação. Uma reputação de ser colérico. Não se preocupe, não vamos demorar tanto, disse Jabra com um sorriso confiante. Sua forma também se transforma em lobo Zoan. Deixe isso conosco, interveio Kaku, vamos acabar com essa pequena incursão. Descansando sua nova espada em seu ombro. Commodore e Fukuro acenaram com a cabeça prontos para enfrentar os adversários. Os piratas também pareciam notá-los e olhavam diretamente para eles. Até Atchan e Cricket pararam de perseguir e olharam para os novos agentes. Então o plano funcionou. Anchor disse, estalando os nós dos dedos. Oi, Yosaku, você terminou aí? Yosaku, que parecia estar explicando algo para Kishi, o gigante agora chorando, olhou para ele e assentiu. Sim, acabei de esclarecer alguns mal-entendidos, só isso, ele disse antes de caminhar em direção ao lado de Anchor olhando para os agentes. Eles parecem. Mas de qualquer forma, vamos acabar com isso rapidamente e salvar Groot e Frank. Anchor assentiu. Bem, parece que é hora de levar a sério. Luxi sorriu. Vou adorar roubar você. Com isso, ambos os lados moveram-se ao mesmo tempo sem intenção de recuar. Capítulo 405. Na Torre da Justiça, Enies Lobby. O Zop mal evitou a loucura dos ataques com lâminas antes de disparar alguns tiros que o vice-almirante se esquivou. Você é muito lento. O vice-almirante disse chutando o pirata para longe, fazendo Zop bater na parede. O atirador não ficou lá, encolhendo-se rapidamente e atirando de vários ângulos, enquanto o fuzileiro naval o perseguia. Onigumo sorriu, avançando com uma velocidade anormal, usando magistralmente Soru e Gepo para evitar as balas de pedra do mar, suas espadas balançando em uma intrincada dança de morte. O próprio prédio tremia cada vez que ele se movia, criando pequenas ondas de choque toda vez que ele pousava. No momento em que o vice-almirante estava prestes a enfiar suas lâminas em Usopp, ele foi derrubado para o lado. Jin rugiu, encontrando o Onigumo de frente, forçando o usuário Spider Zone a quebrar uma parede. O pirata balançou o rabo com imensa força, colidindo com duas das espadas do vice-almirante.
Voaram faíscas, acendendo pequenas fogueiras no chão de concreto. Vocês, antigos Zoanos, têm a tenacidade de uma barata. Ele grunhiu lutando sob a força, usando seus braços livres como aranhas para lançar teias no rosto de Jin, antes de enfiar as espadas em sua barriga. Tekai. Jin grunhiu flexionando os músculos, tornando-os duros o suficiente para não serem totalmente perfurados. Ainda assim, ele foi mandado para trás alguns metros, dando ao vice-almirante tempo para lançar 8 golpes aéreos unidos contra ele. Jin cruzou os braços novamente e recebeu o golpe com tudo que tinha, sofrendo danos consideráveis. Ainda assim, ele permaneceu alto. O vice-almirante estalou a língua. Por que você não fica abaixado? Ele veio para um ataque corpo a corpo, sua lâmina brilhando em um preto sinistro, devido ao uso do armamento aqui. Mas antes que pudesse fazê-lo, ele tinha que se proteger. O Zop disparou vários tiros com seu estilingue kabuto, disparando bolas de pedras do mar. Onigumos desviou, um pouco surpreso com a velocidade. Eles eram muito mais rápidos que as balas normais. Mesmo assim, o vice-almirante os derrubou com sua espada, não deixando nenhum deles entrar em seu corpo. Mas nem todas as bolas eram feitas de pedra marinha. Múltiplas estrelas brilhantes. Os sentidos de Onigumo se aguçaram quando ele acertou uma bola roxa, mas era tarde demais para reagir. Um deles explodiu e, como uma reação em cadeia, todos os 5 explodiram bem perto do vice-almirante, mandando-o embora alguns metros. Mas mesmo assim o vice-almirante antecipou isso devido ao seu Haki de observação, e foi capaz de evitar a maior parte dos danos usando o armamento Haki Tekai. Mas mesmo assim ele não evitou todos os danos. Aproveitando o momento, Jin aproveitou o momento para pular e dobrar seus membros, para rolar, com os espinhos nas costas. Ele se esmagou onde Onigumo estava anteriormente. Mas o vice-almirante já havia partido, no ar com a ajuda do Gepo. Ao contrário de Jin, ele tinha Haki de observação, então o usava para evitar ser atingido. Vocês dois são muito irritantes do que eu imagino. Onigumo disse que suas roupas queimaram devido a um ataque surpresa. A estrela brilhante de Usopp foi inspirada na Pedra da Dinastia, então ele não podia ignorar os danos. O vice-almirante desceu para uma área limpa enquanto Usopp e Jin tomavam posição. A luta já durava algum tempo, mas ambos os lados estavam no impasse. O vice-almirante Onigumo era mais rápido, mais forte e mais habilidoso que os dois piratas, mas combinados eles foram capazes de afastá-lo. E não só isso, o vice-almirante da marinha também estava sofrendo danos com a luta em curso. Principalmente não por causa do antigo pirata Zoan, não, foi por causa do irritante atirador. Por isso ele não atacou imediatamente, demorando um pouco para recuperar o fôlego e analisar os dois. Jin se levantou, as feridas em suas costas já estavam curadas. Sua antiga recuperação de Zon o ajudou a permanecer na batalha. Mas o ataque que ele fez para salvar Groot e Frank tirou muito de sua resistência. Mesmo assim, o pirata não cairia tão cedo. Naquela hora Jin teve que se movimentar com tudo que conseguiu, e levou o ataque nas costas porque não tinha tempo de usar corpo de ferro. É por isso que as feridas foram muito fatais. Mas desde então ele conseguiu contornar as espadas cobertas de armamento do vice-almirante. Com seu antigo Zoan já tendo uma pele dura, ele só teve que usar Tekai para torná-los ainda mais fortes. Não protegia completamente seus punhos, mas de alguma forma ele estava conseguindo enfrentá-lo. Mas não foi só isso, na luta por estar constantemente perto da morte, os poderes de luta de Jin foram melhorando. Esta foi a principal razão pela qual os piratas conseguiram acompanhar um vice-almirante dos fuzileiros navais. Usopp por outro lado estava bem, mas o atirador sabia que tinha que acabar com isso rápido. Com tanto uso de seus poderes, Usopp estava esgotando sua resistência muito mais rápido. Encolher e avaliar as coisas para lutar contra o vice-almirante estava exigindo muito dele. Sem falar que Usopp tinha que usar constantemente o Haki de observação. Como Jin não tinha isso, Usopp tinha que usá-lo caso seu amigo estivesse em perigo e ele precisasse intervir. Os ataques de Jin foram implacáveis, quase suicidas. Mas não tinha outro jeito, pois se ele não desse tudo de si, o vice-almirante o venceria com velocidade. Mas isso deixou aberto para muitos ataques, alguns até mortais, se não fossem parados previamente pelo Usopp. Capítulo 406. Você sabe, os braços dele são muito irritantes. Jin grunhiu, sua respiração irregular. Mesmo mantendo-se erguido, o antigo usuário de Zoan estava ficando exausto, acha que pode cuidar disso. Ele é muito bom com seu Haki de observação, Usopp admitiu, também ofegante, é difícil para qualquer uma das minhas balas de pedra do mar fazer contato. Elas não são rápidas o suficiente. Vou ter que usar meus estilingues. Acho que você pode mantê-lo ocupado. Jin sorriu, eu posso fazer isso. Ele disse. Pode ser estranho pensar, mas o estilingue kabuto de Usopp atingiu os alvos mais rápido do que suas armas. Seu estilingue foi modificado e atualizado com mostradores. Embora suas armas estivessem um pouco desatualizadas para combater indivíduos, elas quebraram casualmente a barreira do som. Onigumo moveu-se novamente, desta vez para cima do Usopp, mas... Oi, lute comigo, seu bastardo. Jin entrou com um ataque, fazendo-o parar e enfrentá-lo na batalha. Jin socou endurecendo os punhos com Tekai, enquanto o vice-almirante usou sua espada coberta de Haki de armamento. A cada golpe, a sala tremia, grandes rachaduras se espalhavam pelos pilares e atravessavam o teto. A poeira encheu o ar, sufocando a visibilidade. No entanto, ambos os combatentes foram incansáveis nos seus esforços. Ainda assim, devido ao vice-almirante possuir Haki de armamento, seus ataques foram mais nítidos.
Cada vez que suas lâminas encontravam o punho de Jin, pequenos ferimentos apareciam neles. Mas mesmo assim ele continuou sua investida de ataques para que Usopp pudesse se preparar. Mesmo que Jin não tivesse aqui de observação, seus ataques eram rápidos e Onigumo não podia simplesmente ignorá-los. E como ele próprio era um Zoan, ele sabia que Jin era perigoso e não confiava totalmente em seus poderes de fruta. Também o fez se perguntar como um pirata desconhecido da primeira metade da Grand Line era tão forte. Jin sempre foi ansioso quando se tratava de treinamento. Enfrentar qualquer um sem medo. Então, mesmo que ele ainda não tivesse aqui, ele sabia como contorná-las lutando contra usuários de Haki em sua equipe. E com o recente treinamento de gravidade, todos os seus socos foram rápidos o suficiente para fazer um vice-almirante levar as coisas a sério. Mas isso não significava que Jin estava ganhando. Não. O punho do pirata sangrava por ser cortado toda vez que ele atacava e a dor era quase insuportável, mas Jin segurou. Por que você ainda luta, pirata? Onigumo disse, rechaçando com seus ataques. Jin, mesmo sendo fisicamente mais forte, estava ficando desajeitado devido ao acúmulo de todos os ferimentos. Sua morte é inevitável, com isso ele atacou totalmente. Veremos isso. Jin disse com os dentes cerrados enquanto evitava por pouco alguns dos ataques, enquanto atacava outros. Esquivando-se de um golpe, o antigo Zon rolou para o lado, usando sua cauda para atacar Onigumo. Arma de martelo de cauda. O vice-almirante já havia saltado para trás, mas isso não significava nada, pois ele teve que bloquear um ataque repentino de vento. Onigumo cruzou as espadas na sua frente e foi empurrado para trás devido ao ataque. Ele tinha uma expressão de surpresa no rosto. Como um pirata como você é capaz não apenas de aprender o Rokushiki, mas também de fazer variantes deles. Jin sorriu, o que posso dizer, tive um ótimo professor. Com isso ele caiu no chão e começou a girar no lugar, Tailhammer Gambahage. Ataques aéreos semelhantes a martelos pontiagudos que pareciam semelhantes à ponta da massa de sua cauda foram disparados em extrema velocidade contra o vice-almirante. Onigumo estalou a língua, usando suas múltiplas mãos para disparar golpes de espada que contrariavam os ataques de Jin. Seus ataques são poderosos, mas contra os meus, eles são inúteis. Era verdade, pois Jin ainda melhorou bastante. Seus ataques foram reforçados apenas por sua força física, enquanto os golpes de espada de Onigumo foram reforçados tanto por sua força física quanto por seu Haki. É por isso que muitos dos golpes de espada conseguiram atingir o Jin giratório, mas o pirata os afundou usando Tekai e pura determinação. Ainda assim, cada ferimento estava aumentando e Jin não conseguiria durar muito. Vendo isso, Onigumo estava prestes a ir atrás do pirata quando de repente, estrela brilhante. Os sentidos de Onigumo dispararam novamente, e desta vez ele imediatamente cobriu todo o seu corpo com Haki de armamento, enquanto tentava evitar o ataque. Ele nem tentou reduzir o ataque como antes. Ele não cometerá o mesmo erro duas vezes. Ou foi o que ele pensou. Em vez de o projétil explodir em chamas destrutivas, ele explodiu em outra coisa. O que é isso? Poder branco. Onigumo perguntou. Ao invés de ser coberto pela explosão, o último ataque cobriu todo o seu corpo com algum tipo de poder branco. E por alguma razão, ele estava sentindo uma forte vontade de coçar o corpo. Oh, eu disse estrela brilhante? O que eu quis dizer foi Itin Star. Usopp disse por trás de seu disfarce. Automaticamente, os membros de aranha do vice-almirante ficaram ocupados coçando todo o seu corpo. Você vai pagar por isso, droga. Ele rosnou com toda a intensidade e fúria, e ainda assim estava coçando seu corpo. Ele tentou se livrar do poder branco, mas eles grudaram em sua pele e tecido, tornando impossível que a coceira desapareça. Ao ver isso, Jin riu abertamente. Bem, essa é uma maneira inesperada de manter as mãos ocupadas. Ele disse com um sorriso malicioso, antes de pegar alguns escombros e jogá-los na direção do vice-almirante. Tipo, antes de Jin não atacar o vice-almirante de frente, pois seus punhos estavam uma bagunça sangrenta e ele precisava de algum tempo para se recuperar. Assim como Usopp, ele andava pelo campo de batalha jogando coisas com ataques de longa distância de sua cauda para manter o vice-almirante ocupado. O próprio Onigumo não estava perseguindo muito, pois o poder da coceira dificultava a concentração na luta, e até mesmo usar Haki totalmente para esse assunto. Como Haki precisava que você tivesse foco, mas ele precisava primeiro tirar o poder da coceira dele. Capítulo 407. Marineford. A ilha principal do quartel-general da Marinha teve alguns convidados peculiares hoje, principalmente uma visita antecipada de um dos senhores da guerra. Então as coisas estavam um pouco tensas lá, principalmente porque nem todos os fuzileiros navais apreciavam um pirata vagando por seu território. Fuzileiros navais que acreditavam na justiça absoluta. Luffy era bastante famoso antes de se tornar pirata, principalmente devido à sua fama de impedir muitos crimes no East Blue e à sua relação de sangue com o herói da Marinha Garp. E mesmo depois de se tornar pirata, ele ajudou muitos fuzileiros navais no incidente da base G3. Muitos o apreciaram pelo que ele fez. Até os jornais não disseram nada além de seus elogios. Em cada ilha que foram, os piratas do Chapéu de Palha ajudaram de uma forma ou de outra. É por isso que muitos dos fuzileiros navais não tinham hostilidade para com os piratas. Neste momento, o capitão do Chapéu de Palha estava sentado no refeitório da Marinha comendo com o herói da Marinha Garp e alguns outros fuzileiros navais. Havia outros chapéus de palha na mesa enquanto comiam e discutiam casualmente coisas mundanas. Coisas assim eram bastante raras, mas estava acontecendo. Até um dos almirantes, Kizaru, estava com eles na mesa compartilhando uma refeição.
A comida sendo preparada por um dos chapéus de palha, nada menos. Esta foi uma situação muito estranha. Algo que provavelmente não teria sido possível se o almirante Akainu estivesse aqui. Mas Sengoku sabia disso e o enviou ao Novo Mundo para manter as coisas em ordem por lá. Você sabe que o que sua tripulação fez em Alabasta foi incrível, admitiu o ex-almirante Zephyr, sentado à mesma mesa comprida enquanto comia com os piratas. Eu fiz uma visita lá recentemente. Até o rei estava elogiando seus esforços para trazer de volta a paz à terra. Luffy acenou com a cabeça. Bem, obrigado, velho. Se o crédito é de quem derrotou o Crocodile, então esse crédito vai para o meu espadachim Kuina. Ele disse, apontando para o lado onde Kuina comia em silêncio. Mas se for para ajudar as pessoas de lá, então toda a tripulação leva o crédito. Sanji entrou com uma tigela de pratos novos e também falou. Vivi era nossa amiga e bem, não poderíamos fazer um trabalho medíocre lá. Ele disse, ajudando a servir todas as pessoas na mesa. Bem, pelo menos eu criei você bem. Garp fez sinal de positivo para o neto. Luffy riu. Sim, muito bem. É por isso que me tornei um pirata. Essa é a única maneira de fazer o que é certo e não ser impedido. Calha a boca, seu maldito neto. Garp disse dando uma volta de 80 e dando um soco na cabeça de Luffy. O pirata chorou comicamente com uma protuberância na cabeça, enquanto o resto dos fuzileiros navais na mesa observavam, sem comentar o golpe que ele disse. Alguns deles apenas bufaram, principalmente os fuzileiros navais mais velhos, quase aceitando as coisas como realmente eram. Em alguns aspectos era verdade, nem sempre os fuzileiros navais se preocupavam com a justiça. Às vezes, eles tinham que seguir ordens que iam puramente contra qualquer crença moral. Então, de certa forma, Luffy estava certo. Mesmo assim, os fuzileiros navais como organização fizeram mais bem do que mal. Ou foi isso que os fuzileiros navais mais ativamente morais disseram para si mesmos. Mas nem todos ficaram em silêncio sobre isso. O que você sabe? Um jovem fuzileiro naval que também estava sentado na mesa disse, não gostando do que Luffy disse, nós lutamos por justiça, gostemos ou não. Não saia por aí pensando o contrário só porque você salvou algumas pessoas. Algumas pessoas? Como em um país inteiro? Kobe revidou. E isso sem contar a ajuda que prestamos no novo reino Sakura quando eles foram atacados. Ou sem contar a ilha que salvamos no leste azul de Arlon, Kuro, não salvamos também os fuzileiros navais em G-3 base. Acho que fizemos mais do que apenas salvar algumas pessoas. Bem, eu não estou negando isso. Grom bufou, mas na maioria dos casos, não tínhamos nenhum fuzileiro naval estacionado lá. Como reino Sakura, então não podemos ajudar. Seu punho se cerrou. El Mepo, que estava ao seu lado, estremeceu ao ver seu amigo ficar com raiva. All Hunt Grown era um fuzileiro naval promissor que confiava no sistema de justiça da marinha. Ele era um subordinado direto de Aokiji e também foi treinado por Garp. Portanto, ele e El Mepo foram os únicos jovens fuzileiros navais sentados à mesa. E, veja, o que é engraçado é que você não vê sua própria hipocrisia. Kobe disse, apontando o dedo para ele, a principal razão pela qual o reino Sakura, ou anteriormente conhecido como reino Dran, não tinha fuzileiros navais lá, foi porque o rei anterior negou qualquer ajuda. Ele era um tirano declarado entre seu próprio povo e a marinha olhou para o outro lado, desde que prestasse tributo celestial. Se a marinha se importasse, teria feito algo ao rei antes de nós fazermos qualquer coisa, mas não o fizeram. O vice-almirante Câncer, que também estava na mesa, colocou a mão no ombro de Grown, parando o jovem fuzileiro naval. Ele se inclinou largando o copo e olhando Kobe bem nos olhos, aproveitando seu fator de intimidação. Então, você está insinuando que seu grupo teve algo a ver com as mudanças repentinas naquela ilha? E daí se fizéssemos? Zoro respondeu, antes de apontar o polegar para seu capitão. Afinal, somos piratas. Podemos fazer qualquer coisa, ao contrário de alguns grupos de pessoas. Xixixi. Vejo que você me criou bem, vovô. Luffy riu, aliviando a tensão. Oi, Sanji. Traga um pouco de carne antes que comece uma briga. Bogard, que também estava sentado na mesa, suspirou, olhando entre Grown e Kobe. Os dois jovens se entreolharam, tentando provar algo. O vice-almirante sabia que ambos eram apaixonados pelo seu próprio sentido de justiça. Só de olhar para Kobe ele percebeu que teria sido um fuzileiro naval honesto e sincero. Que desperdício. Mas novamente até ele questionou o sistema de justiça. Pelo menos Bogard estava orgulhoso do que Luffy havia se tornado. Mesmo sendo um pirata, ele era respeitoso. E estava disposto a ajudar as pessoas, se necessário. Quase como seu pai em alguns aspectos. Câncer também sorriu ao ver a tripulação. Luffy era definitivamente parecido com sua família, teimoso e com um forte senso de seguir o que é bom. Suas crenças morais eram fortes. Como alguém que esteve com Dragon antes de iniciar o exército revolucionário, ele poderia respeitar isso. Os outros fuzileiros navais que não estavam na mesa também respeitavam, de certa forma, os piratas pelo que faziam. Mas eles estavam igualmente zangados com Kobe por tê-los chamado. Nesse momento, um oficial da marinha entrou e o saudou, trazendo toda a atenção para ele. Senhor da Guerra Luffy, senhor. Você foi chamado pelo almirante da frota Sengoku. Ele quer discutir algo com você. Luffy franziu a testa, achando estranho alguém o chamar de senhor. Mas ele encolheu os ombros, já sabendo por que o velho poderia ter ligado para ele. Capítulo 408. O âncora de Popeye, Yosaku, Montblanc Cricket e Achan, os membros disfarçados dos piratas do Chapéu de Palha, ficaram juntos, observando seu oponente. Ao redor deles havia destruição, corpos de agentes e fuzileiros navais jaziam inconscientes. Até os dois gigantes que guardavam os portões caíram facilmente contra eles.
Então, vendo os novos desafiantes, o grupo de piratas enlouquecidos pela batalha ficou feliz em lutar. A tripulação do Chapéu de Palha conhecia os adversários que iriam enfrentar. O CP-9 era uma unidade especializada em assassinatos. Eram como fantasmas para o homem comum. Eles foram os melhores em fazer o trabalho sujo do governo mundial. E eles tinham habilidades que os tornavam uma ameaça. Mas para a tripulação, foi apenas mais um dia de caminhada no parque. Antes deles, Rob, Luxie, Kaku, Jabra, Commodore e Fukuro do CP-9 bloquearam seu caminho. O Capitão Very Good também estava do lado deles. A tripulação do Chapéu de Palha estava claramente em desvantagem aqui. Mas diante do poder pessoal, os números não importavam. Anchor olhou diretamente para Rob e Luxie. O agente tinha um sorriso malicioso no rosto. Um cara confiante, não é? Anchor pensou. Pelo menos eu sei com quem vou lutar. Esse é meu, disse Rob Luxie, apontando para Anchor. Antes de olhar para seu grupo, ele é minha presa. Jabra, que estava ao seu lado, rosnou. Você está me irritando, seu gato bastardo. Luxie, como sempre, o ignorou. Commodore e Fukuro riram, enquanto Kaku apenas suspirou. Podemos não fazer isso. Mas ele foi interrompido. Oi, nariz comprido e quadrado. Cricket gritou, apontando a espada para ele. Você vai lutar comigo. Kaku abriu a boca, mas alguém falou. Nu, disse Yosaku, cruzando os braços sobre a cabeça. Ele está lutando comigo. Você pode enfrentar outra pessoa. Ei, eu disse isso primeiro, disse Cricket, sem recuar. E ele parece um espadachim. Então ele está lutando comigo. Você pode enfrentar o cara com cara de estúpido. Veja, até os piratas concordam que você tem uma cara de idiota. Luxie disse, irritando Jabra ainda mais. Tudo bem, Yosaku disse, até fazendo beicinho. O que não combinava com sua cabeça careca raspada e seus músculos salientes. Mas você me deve uma. E isso não me deixa com 3 oponentes? Achan disse, apontando seus 3 braços direitos para os 3 restantes. Fukuro, Commodore e Capitão muito bom. Pare de reclamar, Ati, disse Yosaku, todos eles são fracos. Ouvindo que tanto os agentes do CP-9 quanto o capitão da marinha estavam chateados. E além disso, você não brigou com o cara da lama. Isso foi há muito tempo, Achan choramingou, mas tudo bem. Suficiente. Capitão Very Good finalmente rugiu, fazendo todos calarem a boca. Não estamos aqui por motivos mesquinhos. Esses piratas estão aqui porque querem perturbar a paz. Mas antes que pudesse terminar a frase, ele desapareceu. Bem, não exatamente, em seu lugar havia um tronco de madeira. Foi quase como se alguém o trocasse. O que? Jabra e todos os agentes do CP-9 ficaram tensos, saltando para longe, sem saber o que aconteceu. Parece que um de seus aliados usou algum tipo de habilidade de fruta do diabo, deduziu Kaku, segurando sua espada com força. Droga, ele melhorou. Bem, parece que nosso médico cuidou dele. Yosaku encolheu os ombros, sabendo exatamente o que aconteceu. Isso deixa apenas 2 para você, Ati. E adminístrável, Acha encolheu os ombros, antes de desaparecer de seu lugar usando Soru e aparecer bem na frente de Fukuro, cortando todas as suas espadas ao mesmo tempo. Mas o agente CP-9 foi durão, usando Tekai no último momento. As 6 lâminas tilintaram como se encontrassem aço. Mas Achan era mais forte do que parecia e o Tekai quebrou sob o ataque e Fukuro foi jogado para trás, colidindo com um prédio, passando por ele, quase perdendo a consciência. Commodore, que estava ao lado de Fukuro, também atacou Achan. E assim, todos os piratas atacaram seus respectivos alvos. Nenhum deles estava se contendo. Os agentes da CP-9 eram uma escória que ameaçava a segurança da sua tripulação. E até conseguiu sequestrar um membro. Então sim, as coisas estariam esquentando em breve. Cricket foi atrás de Kaku, atacando com sua espada. Você vai se ferrar. Kaku suspirou, travando as lâminas com Cricket, antes que um sorriso surgisse em seu rosto. Faíscas voaram enquanto os dois trocavam golpes, antes de pularem de volta no ar. Você é melhor do que parece. Mas, tempesta em kick barrage. Cricket sorriu antes de desaparecer de seu lugar, aparecendo ao lado de Kaku e cortando com sua lâmina. Kaku conseguiu se esquivar do ataque no ar, mas ficou surpreso que seu oponente pudesse usar não apenas Soru, mas também Gepo. Enquanto isso acontecia, Yosaku foi em direção a Jabra. Como o usuário Lobo Zon estava chateado, ele atacou diretamente o pirata em sua forma híbrida sem se conter. Jabra atacou o usuário do machado com as garras estendidas. Mas Yosaku bloqueou seu ataque com os braços nus, nem mesmo usando o escudo, ele tinha que deixar claro. Jabra pareceu chocado quando viu que a pele do homem não penetrava. Tekai? Rokushiki? Que porra é essa? Todo mundo e suas mães sabem disso agora? Jabra rosnou. Bem, sua mãe é tão feia. Enquanto todos eles lutavam contra seus oponentes, Anchor e Luxie apenas se entreolharam, antes que os dois desaparecessem do lugar, encontrando-se no meio. Seus punhos colidiram um com o outro, enviando ondas de choque pelo ar. Com isso no ar, ambos começaram a trocar golpes. Luxie deu um soco em Anchor, atacando com uma saraivada de socos, mas o pirata foi rápido o suficiente para se esquivar e contra-atacar cada um deles. Parece que os dois estavam empatados. Luxie deu um chute tempestuoso que ameaçou decapitar o pirata. Mas Anchor se abaixou antes de tentar usar Shigan em Luxie, mas o agente CP-9 pegou seu punho. Soru, agora Shigan. Vocês realmente conhecem o Rokushiki? Disse ele antes de agarrar o pirata pelo braço e jogá-lo fora. Mas vocês são amadores comparados a nós. O ex-fuzileiro naval pousou em um telhado, sem sofrer nenhum dano, antes de se afastar enquanto Luxie o perseguia em sua forma meio Zoan. Claramente sendo fisicamente superior em sua velocidade devido à sua forma Zoan. Com sua forma meio Zoan, ele era maior do que antes, alcançando facilmente 6 metros de altura. Os quilos extras de músculos não eram apenas para exibição, aumentando sua força e velocidade.
Anchor tentou usar Soru para se afastar de Luxie, mas o agente CP9 foi mais rápido do que antes e o alcançou facilmente. Você pode ser durão, mas contra minha forma Zoan você não tem chance. Você já calou a boca? Luxie tentou chutá-lo no rosto, mas Anchor se afastou com Soru, apenas para ficar cara a cara com Luxie, que estava bem na frente dele. Soru, de novo. Você ainda não aprendeu, estou melhor. Ele sorriu, antes de mover as mãos e disparar uma saraivada de Shigan, atingindo Anchor. Deixe-me mostrar qual é a diferença entre nós dois. Shigan, Madara. Anchor cruzou os braços imediatamente e se preparou contra o ataque que se aproximava, seus músculos endurecendo com a consistência de ferro, e não foi por causa de Tekai. As pontas dos dedos de Luxie roçaram sua pele, mas não houve dor, mas empurrou o pirata para trás, abrindo um caminho atrás dele. A pele de Anchor brilhava e agora exibia um brilho metálico. Uma fruta do diabo, Luxie refletiu, com um sorriso no rosto. Então, você tem algumas habilidades, mas isso não vai te salvar. Eu admito, você é forte, mas eu tenho algo que irá equilibrar as probabilidades. Anchor disse que tirando uma lata de aço do bolso, havia outra coisa que Anchor tinha que poderia facilmente encerrar a luta, mas o pirata queria desafiar-se um pouco. Além disso, havia algo de gratificante em esmagar seus oponentes com as próprias mãos. Então por que não? Capítulo 409. Yosaku se firmou, erguendo seu escudo enquanto Jabra se lançava em sua direção. As garras do lobo Zoan rasparam a superfície de metal, desencadeando uma saraivada frenética de ataques. Yosaku se preparou, preparando-se contra os impactos que atingiram seu braço. Ele balançou o machado em retaliação, mas Jabra evitou facilmente o contra-ataque. Em sua forma híbrida, Jabra era muito poderoso. Tanto em força quanto em velocidade, ele era melhor que Yosaku, ou era o que ele pensava. Isso é o melhor que você pode fazer, escória pirata? Jabra provocou, mostrando suas presas em um sorriso selvagem. Você não pode me vencer. Minhas técnicas são baseadas no Tekai Kenpo, que me permite mover enquanto uso Tekai. Até meus socos e chutes normais são fortes. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, você fala demais, Yosaku disse com uma expressão inexpressiva. Deve gostar de ouvir sua própria voz. Por que você? Yosaku poderia ter usado seu escudo especial, mas não o fez. Havia uma razão para isso. Mesmo que Jabra fosse melhor em alguns aspectos, Yosaku estava confiante em derrotá-lo sem usar seu escudo. Além disso, usar uma arma de fruta do diabo normalmente drenaria sua resistência muito mais rápido. Até Zoro e Luffy lutaram com isso. Então Yosaku estava guardando seu escudo especial, que estava encolhido, escondido em um de seus bolsos, em caso de emergência. Mas mesmo sem ele, o escudo que ele usava atualmente era muito bom. Claro que não está no mesmo nível do outro, mas é bom o suficiente para a luta. Yosaku ajustou sua postura, enquanto seu oponente atacava com golpes amplos, não se importando com nada. Jabra continuou com seu ataque, cravando suas garras no escudo de Yosaku e empurrando-o para trás passo a passo. Os golpes reverberaram através do metal, entorpecendo o braço do escudo de Yosaku. De vez em quando Jabra tentava usar Soru para se locomover e tentar causar danos, mas Yosaku estava conseguindo se manter seguro. Mesmo que Jabra se vangloriasse de seu Tekai, não era nada digno de nota. Até Yosaku foi capaz de se mover enquanto usava Tekai, embora tivesse que admitir. Jabra era muito melhor nisso, mas havia uma maneira fácil de combater isso. Yosaku pegou algo em sua boca e... Que porra? Você cuspiu na minha cara? Jabra perguntou com a testa franzida de fúria. O quê? Você gosta dessa merda, maricas? Yosaku perguntou com um sorriso descarado. Sim, ele estava anotando completamente o livro de Jin. Jabra se enfureceu em fúria atacada. Eu vou te matar. Yosaku apenas riu. Você diz a coisa mais doce, cachorrinho. E como esperado, funcionou. Yosaku podia ver muito mais aberturas devido a Jabra perder a paciência. Ao redor deles, os sons da batalha ecoavam pelo pátio devastado de Enies Lobby. Anchor não estava se contendo, assim como Atchan. Os fuzileiros navais e os agentes do governo mundial estavam se escondendo ou se abrigando das batalhas em curso. Muito fraco para fazer qualquer coisa. Mas Yosaku se desligou, concentrando-se apenas no lobo Zoan diante dele. Jabra foi implacável, visando qualquer fraqueza percebida na defesa de Yosaku. O pirata apoiou as pernas, recusando-se a ceder terreno. Ele treinou com Luffy por muito tempo para deixar esse bastardo abalar seu espírito. Com um rugido, Jabra se lançou em direção ao céu, ricocheteando em uma parede próxima, usando o Gepo para subir, antes de bombardear Yosaku de cima. Usar esse escudo é a única coisa que você pode fazer? Yosaku rolou para o lado bem a tempo, o impacto criando crateras na pedra onde ele estava. Aproveitando a breve abertura, Yosaku atacou com seu machado, usando Soru no momento certo. A lâmina separou apenas o ar enquanto Jabra girava com uma flexibilidade incrível, usando Paper Art. E quase me pegou lá. Ainda faço, respondeu Yosaku, chutando Jabra na lateral de sua perna, desequilibrando-o, antes de abaixar seu machado tentando decapitá-lo. Mas novamente Jabra se afastou, um pouco chateado por quase ter sido pego de surpresa. Posso acabar com esse palhaço se usar isso, mas serei motivo de chacota para os outros se fizer isso. Maldito Luxie. Jabra pensou com um grunhido. Agora que Luxie tinha uma das drogas zoânicas nas mãos. Se Jabra usasse isso antes dele, isso significaria que ele é mais fraco que Luxie. O que na verdade ele era. Mas ainda assim Jabra ainda tinha algum orgulho e não estava disposto a fazê-lo, até que fosse uma emergência. Jabra teve que admitir, mesmo com ele usando Tekai, os ataques de Yosaku eram poderosos. Poucas vezes ele foi atingido, quase rompeu sua defesa. Quase como se estivesse acostumado a lutar contra adversários com maior durabilidade. Talvez seja por causa daquele maldito Zoan antigo, Jintaro ou algo assim. Aquele bastardo era seu companheiro de tripulação. Talvez o vice-capitão?
Quem sabe, mas suas habilidades não eram brincadeira, Jabra pensou, a dor em sua garganta quase aumentando. Ainda bem que o matamos lá em Water 7. Claro, o agente CP9 não sabia que Jin ainda estava vivo e lutava na mesma ilha com o vice-almirante Onigumo. Devido aos combates que aconteciam aqui, os ruídos vindos do final da ilha estavam sendo abafados. Você é mais persistente do que parece, Jabra admitiu a contragosto. Mas isso não vai te salvar. Yosaku disse. Você disse alguma coisa? Eu sou tão forte que às vezes as vozes de vira-latas incrivelmente fracos não são registradas. Vou aproveitar isso mais do que deveria. Jabra se moveu novamente, sua forma se destacando na frente de seu oponente. Ele fintou um chute e então girou, cravando suas garras em direção ao torso de Yosaku. Yosaku desferiu o golpe com seu escudo e então acertou o punho de seu machado no cotovelo de Jabra enquanto ele se estendia demais. O lobo Zoan sibilou de dor e surpresa. O primeiro sangue foi para o pirata. O sorriso de Jabra se tornou selvagem. O cheiro de seu próprio sangue acendeu seu desejo de batalha. Ele se lançou em uma tempestade rodopiante de golpes, garras e pés atacando de todos os ângulos. O escudo de Yosaku tocou como um sino com os impactos enquanto ele lutava para rastrear o ataque. Para qualquer um, seus movimentos eram confusos. Uma dança coreografada da morte. Cada um atacando com a intenção de matar. Capítulo 410. Yosaku deu um chute de relance nas costelas que quebraram o osso, a dor queimando em sua lateral. Merda, eu deveria ter usado Tekai. O sangue escorria por sua boca, mas havia um sorriso em seu rosto. Tenho que dizer, você me pegou lá. Jabra também sorriu, embora não gostasse do pirata. Ele poderia respeitar o homem. Mesmo sem nenhuma fruta do diabo, ele estava indo muito bem. Talvez muito bem. Yosaku olhou para seu oponente, ambos lutadores parados em lados opostos para recuperar o fôlego. Este foi um momento crítico. Ele tinha que manter o foco e não ceder à raiva ou ao desespero. De repente, sem aviso, os dois se moveram. Socos e garras foram trocados. Quando Jabra veio até ele novamente, Yosaku viu sua chance. Sincronizando perfeitamente, ele aproveitou o ataque de Jabra e girou, deixando o próprio impulso do Zoan levá-lo para longe. Num piscar de olhos, o machado de Yosaku fez um pequeno corte ao longo da coxa de Jabra. O CP9 usou Tekai no último momento para anular a maior parte do dano. Mas ainda assim, isso o distraiu o suficiente para Yosaku dar uma cabeçada nele. Jabra tropeçou para trás, com sangue escorrendo pela perna. Você vai pagar por isso, idiota. Espere. Você parece um idiota. Jabra riu olhando para a careca de Yosaku. Um pau brilhante. Alguém depilou sua cabeça antes? Os olhos de Yosaku se contraíram. Isso ficou pessoal, vira-lata. Ambos os lados se entreolharam enquanto corriam um para o outro. O lobo Zoan liberou toda a sua velocidade e ferocidade em um ataque frenético final. Mas Yosaku estava preparado, tancando e evitando ataques letais por um fio de cabelo. As frustrações de Jabra aumentaram à medida que seus golpes mais punitivos foram desviados pela resistência severa de Yosaku. Com um rugido primitivo, Jabra atacou. Yosaku ergueu o escudo e apertou ainda mais o machado. Os primeiros golpes soaram, aço contra aço, carne contra carne. Entre a luta, Yosaku conseguiu desferir um golpe que quebrou a mandíbula de Jabra. E Jabra conseguiu tirar o escudo de Yosaku dele. Então o que restou foi uma briga brutal. Garras mordidas contra punhos e chutes. Yosaku entrou no ritmo do combate, os ataques de Jabra martelando suas defesas Tekai como ondas quebrando. Para cada golpe que Yosaku sofria, ele respondia com interesse, esperando pelo seu momento. Suor e sangue turvaram a visão de Yosaku. Seu mundo inteiro se reduziu ao lobo Zoan diante dele. Todo o seu treinamento, seu crescimento desde que ingressou nos Chapéus de Palha, o levaram a este cadinho. Mesmo que a luta tenha sido brutal, o jovem pirata do Chapéu de Palha estava realmente gostando. Um sorriso cada vez maior em seu rosto. Enquanto isso, Jabra ficava inquieto. O bastardo está ficando forte enquanto lutamos. Ele pensou, achei que fosse apenas um acaso, mas como? Ele nem tem fruta do diabo. Você está caindo, idiota. Jabra rosnou. Yosaku apenas riu, sem sequer responder, com loucura nos olhos. As provocações de Jabra tomaram conta dele, inúteis contra o foco férreo de Yosaku. Ele se lembrou de ter perguntado a Dorri e Broj por que eles brigavam e como ele poderia ser como eles. Os gigantes deram-lhe uma resposta vaga, dizendo a ele para se divertir enquanto luta e honrar suas lutas. Essa é a verdadeira marca dos gigantes de Elbaf. Só agora Yosaku estava percebendo o que isso significava. Não houve distração, nem dúvidas. Seu corpo se movia de uma forma quase impossível de imaginar. Com calma calculista, Yosaku girou seu machado, encontrando seu alvo e tirando mais sangue de Jabra. Porra, isso dói. O Zoan vacilava, consumido pela própria selvageria enquanto Yosaku conservava suas forças para o momento decisivo. Estava chegando em breve, ele podia sentir isso. Foda-se. Pegue isso. Quando Jabra se estendeu demais após um ataque fracassado, Yosaku aproveitou a chance, colocando ambas as palmas das mãos na direção do meio do oponente maior. Mas ao mesmo tempo parecia que Jabra estava fingindo, já que o usuário do Zoan conseguiu perfurar todas as 5 garras no ombro esquerdo de Yosaku, tirando sangue. Mas isso não importava. Checkmate. Yosaku convocou cada gota de força dentro dele e a liberou através de seus punhos. Rokuoga. A onda de choque atingiu Jabra em cheio no abdômen, pulverizando ossos e órgãos internos, deixando o agente CP9 em uma pilha quebrada e em agonia. Jabra tropeçou para trás, seu corpo não estava acostumado a sofrer tantos danos. Uma expressão chocada no rosto, se como você conhece a 7ª técnica, ele tropeçou. Nem eu consigo. O usuário do Zoan não conseguiu terminar a frase, pois Yosaku finalizou com um soco, derrubando-o no chão. Um soco na cara coloca uma vadia no lugar deles. Você fala demais.
Yosaku cambaleou subitamente exausto. Isso exigiu muito de mim. Ele sibilou com a dor ao redor de seu corpo aumentando, enquanto ele se ajoelhava, tentando recuperar o fôlego. Logo atrás dele Achan pousou, arrastando 2 corpos. Parecia que ele também havia terminado de derrotar Fukuro e Komadori. Bem, não foi uma surpresa. Achan se juntou à equipe na mesma época que os primeiros membros. E mesmo que ele não levasse o treinamento tão a sério, devido às suas habilidades especiais, principalmente sua habilidade de polvo, ele foi capaz de acompanhar Johnny e Yosaku. Bem, isso foi até agora. Johnny ficou muito mais forte depois de comer sua Akuma no Mi, e na luta com Jabra, Yosaku também melhorou bastante. Finalmente conseguiu usar o Rokuogan com sucesso. Então ele estava feliz com seu progresso. Então, você também terminou? Achan perguntou, deixando cair os corpos dos agentes CP9 derrotados e inconscientes. Se sim, então vamos procurar Groot e Frank. Nós, quero dizer, Sojek e Jintaro podem estar em apuros. Cricket e Anchor precisarão de algum tempo para derrotar seus oponentes. Yosaku assentiu com um sorriso exausto. Sim, claro, vamos lá. Eu acho que não, seu bastardo. Jabra disse quase inconsciente, com loucura em seus olhos enquanto engolia algo. Como se aquele vapor começasse a sair de seu corpo em um ritmo rápido enquanto sua forma de lobo Zon crescia em tamanho. Seu sorriso exausto se transformava em um sorriso arrogante. Você morre aqui. A Terda. Tanto Achan quanto Yosaku disseram ao mesmo tempo. Capítulo 411. Um pouco mais cedo, Frank e Groot se esconderam atrás de um prédio observando os agentes do governo mundial e os fuzileiros navais. Eles eram centenas, todos com rifles e espadas. Passar por eles normalmente seria muito difícil, especialmente porque Frank e Groot estavam lesionados. É hora de usarmos nosso trunfo, sussurrou Frank. Ao seu lado o pequeno Groot assentiu. Eu sou Groot, disse ele apontando para uma certa pessoa que estava amarrada com raízes e espumava pela boca. Frank sorriu. Sim, é hora de acordá-lo. Ele disse, agarrando seu novo refém pelas pernas e sacudindo-o para acordá-lo. H.O.? Onde estou? Spandini disse finalmente saindo dessa. Antes de olhar para Frank e Groot, espere, porque estou de cabeça para baixo. Tanto Frank quanto Groot sorriram para o chefe anterior do CP9, fazendo o homem mais velho e covarde engolir em seco. Por que estou amarrado? Spandini disse mais como se gritasse, soltem-me piratas. Ao ouvir a comoção, os poucos agentes do governo mundial e fuzileiros navais que estavam próximos olharam para o local de onde vinha o som. Mas não foi necessário, Frank e Groot saíram, mantendo Spandini como refém. Vendo que todos os fuzileiros navais e agentes apontaram suas armas para os criminosos. Mas ninguém se atreveu a atirar. Droga, criminosos. Um dos fuzileiros navais disse, eles têm um velho como refém. Esse não é um velho qualquer, reconheceu um dos agentes, que estava em uma posição elevada, é o chefe anterior do CP9, Spandini. Todo mundo. Não atire. Agora, isso não é super conveniente, hein, Groot? Eu sou Groot. Você não pode escapar impune desse pirata. Spandini ameaçou, de cabeça para baixo. Com você ao meu lado, tenho certeza que vou. Com isso, Groot e Frank correram pelos prédios de Enies Lobby, mantendo Spandini como refém. Ao redor deles, soldados da marinha e agentes do governo mundial apontaram armas para eles, mas não puderam fazer nada por causa dos reféns. Nessa situação, a única solução que conseguiram pensar foi derrubar de alguma forma aquele idiota chamado Frank, então talvez pudessem salvar o chefe anterior. Embora nenhum dos agentes quisesse admitir isso, na realidade a forma mais eficaz seria disparar balas contra o chefe anterior. Então, novamente fazer isso não agradaria aos escalões superiores. Então eles fizeram a única coisa que podiam, persegui-los com espadas. Eles não podiam simplesmente deixá-los partir. Fuzileiros navais. Atrás deles. Ei, solte, seu pirata estúpido. Spandini gritou, ficando enjoada por estar de cabeça para baixo. O que devemos fazer? Um dos fuzileiros navais perguntou enquanto os criminosos fugiam diante de seus olhos. Não podemos simplesmente deixá-los ir, mas se atirarmos. Então o chefe pode usar um escudo de carne. Os criminosos são tão cruéis. Como se Frank tivesse ouvido isso, eu digo que somos super cruéis. Eu sou Groot. Ai, cuidado com minha cabeça. Bastardo. Spandini reclamou ao ser acidentalmente jogado em uma lata de lixo quando Frank cruzou um beco. Enquanto corriam, viram a destruição que a tripulação pirata estava criando para salvá-los, e Frank ficou impressionado. Prédios foram destruídos e agentes e fuzileiros navais ficaram inconscientes. E em pouco tempo eles finalmente viram alguns rostos que puderam reconhecer. Eu sou Groot. O pequeno aplaudiu, apontando para Cricket que estava embatendo lâminas com alguém. Oh, é um dos seus companheiros de tripulação. Crick, certo? Frank disse sem saber seu nome verdadeiro. Ele está indo muito bem contra Kaku. Quem sabia que os dois eram tão fortes? Acima, os dois lutadores entraram em confronto no ar, antes de pularem de volta para um telhado próximo para recuperar o fôlego. Achei que tinha deixado meu ponto claro, mas acho que não é suficiente, hein? Kaku disse, desista já, temos um vice-almirante na ilha e não há como escapar. Cricket respondeu atacando Kaku. E errou por milímetros quando Kaku saltou para trás, bem a tempo de uma bala passar por ele. Com sua espada em uma mão e a arma na outra, Cricket não estava escondendo nada contra Kaku. Quando os dois lutadores estavam prestes a entrar em confronto, de repente voltaram sua atenção para Frank e Groot, que corriam pelas ruas. Groot olhou para trás e viu dezenas de agentes e fuzileiros navais o seguindo. Ele gritou, eu sou Groot, eu sou Groot. Sim, o que ele disse? Frank gritou enquanto corria, não se preocupe conosco. Estamos a caminho. Vendo Kaku e Cricket que estavam no telhado de um prédio, olhou para eles por alguns segundos antes de Cricket dizer, você estava dizendo? Os olhos de Kaku se estreitaram, mas seus lábios se curvaram em um sorriso. Este dia só pode piorar, disse ele antes de pular e usar vários Tempesting Kicks.
enviando pás de vento nos alvos. Mas eles foram parados por um dos ataques do próprio Cricket. Ei, amigo. Sem trapaça, Cricket refletiu, assumindo uma postura baixa. Parece que nosso trabalho terminou. Então, vamos terminar nossa dancinha, certo? Ele disse antes de avançar em grandes velocidades. Kaku acenou com a cabeça e respondeu, por mim, tudo bem. Com isso, os dois deram tudo de si, pronto para terminar isso. Enquanto Frank e Groot corriam, Spandini aparentemente parou de reclamar e estava tentando subornar Frank para deixá-lo ir. Você quer dinheiro? Ele disse. Como são 100 milhões de barrigas? Ele tentou. Boa tentativa, respondeu Frank, mas já tenho mais de 1 bilhão. Realmente? Sim, eu posso enfiá-los bem na sua bunda agora mesmo, se você não parar de se contorcer. Frank disse rindo. Eu sou Groot, o pequeno reclamou. Oh, desculpe. Frank disse, encolhendo-se um pouco. Esqueci que tinha um filho ao meu lado. E não conte isso a ninguém, ok? Eu sou Groot. Mutar. Frank fez beicinho. Vou comprar um monte de refrigerante para você. Enquanto corriam, um prédio próximo a eles explodiu, e os escombros iriam cair em cima de Frank. Ele conseguiu evitá-lo, graças aos seus reflexos ciborgues, até mesmo protegendo Groot no processo, e Spandini infelizmente foi usado como escudo, quase sendo nocauteado no processo. À medida que os fuzileiros navais e os agentes o seguiam, o solo tremeu um pouco, e todos tiveram que parar porque não tinham equilíbrio. O que? E agora? Frank gemeu. Na frente deles, outros dois lutavam, e não eram lutadores quaisquer. É aquele Aluxi do CP9? Um dos soldados da marinha perguntou. Ele está usando seus poderes de Akuma no Mi. Ele é como uma fera leopardo gigante. Essa não é a principal preocupação. Um dos agentes que também seguiam Groot e Frank parou. De alguma forma, os piratas serão capazes de lutar contra ele por tanto tempo. Avançar mais será uma sentença de morte. Assim que ele disse isso, o chão tremeu, rachaduras se formaram na calçada e poeira voou por toda parte. Dois lutadores estavam lutando entre si, enviando enormes ondas de choque por Enies Lobby, quebrando o chão de concreto e destruindo tudo em seu caminho. Suas formas eram literais borrões para os espectadores. Frank assobiou. Sua tripulação realmente tem lutadores fortes, hein, Groot? Ele disse, enquanto o pequeno apenas assentia maravilhado. Até Spandini ficou em silêncio, apavorado com o que estava vendo. Ao contrário de Kaku, se fizesse algum barulho e fosse notado, Luxi nem hesitaria em matá-lo junto com os criminosos. Então ele ficou fechado. Frank observou enquanto Archie, âncora, lutava contra Luxi com tudo que tinha, e parecia que ele estava vencendo. Não é à toa que ele me venceu em uma queda de braço. Ele disse antes de olhar para Groot. Bem, não podemos partir daí. Eles estão muito envolvidos nisso. Eles podem nos matar sem nem mesmo tentar. Ele brincou. Groot acenou com a cabeça e até Spandini suspirou de alívio, pois todos fizeram um desvio e desta vez os soldados e agentes não o seguiram, com medo de ser pego no meio da destruição. Eles valorizavam suas vidas mais do que o dever. Sem nada para detê-los, Frank e Groot logo se encontraram perto do portão principal da ilha. E quando eles chegaram, finalmente viram algumas boas notícias. Era Yotaro, Yosaku, quem estava de pé sobre Jabra caído junto com Ati. Frank estava prestes a ligar para eles quando aconteceu. De repente Jabra, que já estava no chão, em sua forma Zon começou a crescer de tamanho. O corpo de Jabra começou a inchar, os músculos inchando e a espessa pelagem cinzenta brotando rapidamente em sua pele. Sua coluna estalou e estalou ao se estender, acrescentando metros de altura em segundos. Garras surgiram de seus dedos das mãos e dos pés enquanto seus membros se esticavam. Jabra jogou a cabeça para trás e uivou quando a droga Zoan fez efeito, a sede de sangue primordial enchendo seus olhos âmbar. Com quase 6 metros de altura, Jabra se tornou um enorme lobo híbrido Zoan, que rugia com poder e raiva. Ao ver isso, Frank só teve um pensamento: saia da frigideira para o fogo. Capítulo 412. Tempo presente. A batalha continuou nas ruínas da Torre da Justiça. Jin ofegou pesadamente enquanto o sangue escorria de seus punhos mutilados, as feridas começando a cobrar seu preço. À sua frente, o vice-almirante Onigumo coçava furiosamente seu corpo coberto de Aki, incapaz de se concentrar devido à intensa coceira que o cobria. Mas mesmo assim, de vez em quando o vice-almirante se movia repentinamente atacando os piratas, e Jin tinha que se defender dele. E por causa de todas as lesões anteriores e das novas que se somavam, Jin estava quase na última etapa. Mas o antigo usuário do Zoan recusou-se a descer, demonstrando sua vontade externa. Eu tenho que ficar de guarda, até que Groot e Frank estejam de volta ao navio. Jin pensou, ofegante enquanto ficava de 4, pronto para atacar. Não vou conseguir aguentar por muito tempo, estou no meu limite já. Estrela de plasma. O Zop convocou um ataque, que explodiu logo antes da localização de Onigumo. Mas o vice-almirante optou por apagar as chamas com nada além do vento gerado por suas lâminas. Não fez muito, mas criou uma abertura para o Jin. Rangendo os dentes, Jin avançou mais uma vez. Mas Onigumo cortou todas as 8 lâminas, criando distância em vez de atacar. Ele não conseguia se concentrar na luta devido ao poder da coceira, então tinha que se livrar disso de alguma forma. Isso está ficando ridículo. Onigumo rosnou enquanto sua forma ficava um pouco peluda, ganhando a atenção de Jin e o Zop. O usuário do Zoan-Aranha esfaqueou ambas as espadas no chão, conforme seu tamanho mudou. Antes, bem diante de seus olhos, Onigumo saiu de Onigumo, um Onigumo horripilante com aparência de aranha nua. O que, tanto Zop quanto Jin disseram ao mesmo tempo, seus olhos comicamente saltando do crânio. Certamente ver uma aranha meio homem pelada não era algo agradável de se olhar. Isso é o D.
Jin perguntou com uma sobrancelha franzida. Achei que apenas as mulheres usassem a sedução na marinha. Oh, acho que vou vomitar. Usopp acrescentou, segurando a boca. Foda-se. Onigumo rosnou. Usando rapidamente suas teias, ele envolveu todo o corpo, deixando apenas os olhos e a boca expostos. Agora, seus truques serão inúteis. Usopp realmente queria revidar com um comentário sarcástico, mas quando o vice-almirante olhou para ele optou por ficar em silêncio. Esta era a única maneira de afastar aquele terrível poder de coceira de seu corpo, trocando sua própria pele. E ao fazer isso ele gastou muita energia. Mas valeu a pena. Ele não vai cair em nenhum de seus truques. Não mais. Isso não vai salvar sua bunda. Jin rosnou, partindo para o ataque. Parecia que ele também percebeu o estado de Onigumo, e sabia que o vice-almirante poderia estar na sua última etapa. Venha se tiver coragem. Onigumo rosnou, suas lâminas brilhavam perigosamente enquanto ele as balançava em movimentos precisos, cortando o ar. Jin se abaixou e teceu, evitando as pontas afiadas. Ele mirou um soco no torso de Onigumo, apenas para o vice-almirante se esquivar rapidamente. O punho de Jin bateu no chão, quebrando uma teia de aranha para fora. Onigumo partiu para a ofensiva, seus múltiplos membros permitindo-lhe atacar de todos os ângulos. O vice-almirante da marinha, agora livre dos efeitos do poder da coceira, poderia se concentrar apenas na luta e deixar sua raiva guiar sua lâmina. Ele nunca em sua vida quis matar tanto um grupo de piratas. E assim que atacou, ele quase conseguiu cortar a garganta do antigo usuário de Zoan. Mas quase não acertou, cortando o capacete de Jin, revelando o rosto de Jin. Você! O vice-almirante ficou de olhos arregalados, reconhecendo o pirata. Um silêncio tenso entre eles enquanto o Onigumo somava 2 mais 2, você é Jin e o outro é o Usopp dos piratas do chapéu de palha. Seus malditos piratas! Vocês nos traíram! Jin e Usopp cerraram os dentes ao saber que sua identidade foi revelada. Mas eles não se concentraram tanto nisso, não conseguiram. Não quando Onigumo os atacava como um louco. Nunca deveríamos ter confiado em vocês, piratas. Onigumo rosnou. Você terá mortes dolorosas. E eu garantirei isso. Este não era o momento de justificar porque eles estavam fazendo isso. O homem dificilmente se importava em ouvir. E mesmo que fosse, aquele bastardo era um crente absoluto na justiça. Eles não ouvem a razão. O lema deles era apenas fazer as coisas, não se importando com nada ou ninguém que aparecesse em seu caminho. Devido a isso, o vice-almirante deixou de se preocupar com a Torre da Justiça. Ele teve que punir os piratas por traírem a confiança do governo mundial e isso tinha prioridade. Jin mal conseguia acompanhar Onigumo, usando seu Tekai para resistir aos golpes que ele não conseguia desviar. O som de espadas batendo contra a pele endurecida ecoou enquanto Jin era lentamente forçado a recuar. O sangue agora fluía livremente de vários cortes. Com as lâminas de Onigumo cobertas de armamento, as defesas de Jin não estão funcionando muito, mesmo com Usopp ajudando no fogo de cobertura. O vice-almirante estava em frenesi, não deixando nada atingi-lo, enquanto entrava em confronto com Jin. Merda, Usopp murmurou avançando, usando Geppo e Soru com habilidade e eficácia. Ele sempre foi um bom corredor e parecia que o talento deu certo pela primeira vez. Jin não vai conseguir durar muito. Usopp estava com medo? Claro, ele estava. Quem não estaria quando um Homem-Aranha gigante tentava matá-lo em nome de uma justiça fanática que envergonha a moralidade? Usopp entrou jogando várias granadas. Jin recui. Onigumo cerrou os dentes e rapidamente cobriu o corpo, esperando uma explosão de fogo. Mas ficou surpreso quando os objetos explodiram em poder vermelho. E no momento em que o poder vermelho tocou os olhos do vice-almirante, ele sentiu uma queimadura como nenhuma outra. Ele respirou fundo, o que só aumentou seu sofrimento. Ag ganha. Outro truque. Mais furioso por cair em outro truque do que pela dor do pó de tabasco. Capítulo 413. Gostei do meu tabasco Star. Usopp gritou, encolhendo Jin e sacando uma enorme bazuca entre todas as coisas. Bem, você vai gostar disso. Meu as na manga, ele gritou, mirando no furioso vice-almirante. Usopp puxou o gatilho, liberando uma enorme bola de destruição de fogo. Devido ao efeito da mistura de especiarias picantes, Onigumo ficou um pouco distraído. E a distração era inimiga dos usuários de Haki. Ou seja, quando Onigumo viu o ataque chegando, já era tarde demais. O ar pareceu estremecer quando a enorme saraivada de chamas azuis foi lançada. Ele navegou certinho, impactando o Onigumo de frente antes que ele pudesse reagir. Ondas abrasadoras de calor se espalharam enquanto chamas mais quentes que o sol consumiam tudo em seu caminho. A bola de fogo cresceu mais do que um gigante, quase assumindo a forma de um pé. Os gritos angustiados de Onigumo ecoaram na turbulenta tempestade de fogo. As vorazes chamas azuis devoraram tudo, concreto e aço vaporizando instantaneamente. A violenta tempestade de fogo destruiu a Torre da Justiça com a força de uma erupção vulcânica, deixando um rastro de destruição absoluta. Ah, isso é quente. Usopp sibilou jogando fora a bazuca. Eu disse àquele ferreiro, era para uso apenas uma vez. Ele disse soprando a mão e o ombro queimados. Jin estava com os olhos arregalados olhando para frente e para trás entre a destruição e o Usopp. Ele tinha esse tipo de monstruosidade na sua mala de truques? Mas ele não questionou, em vez disso deu um sinal de positivo fraco, bom trabalho. Usopp abriu um sorriso e também o devolveu ao tamanho original. Isso foi feito usando um dial de chama personalizado que foi mesclado com um dial de impacto, com os poderes do Anchor. Foram necessárias muitas tentativas e erros antes que Usopp conseguisse fazer funcionar, mas parecia que ainda poderia ser usado apenas uma vez. Esse último ataque foi de um chute de Frit Jambek de Sanji, chamas tão quentes quanto as de Ace. Poucos conseguiriam sobreviver a esse tipo de ataque, e espero que isso tenha sido suficiente. Por alguns segundos, Usopp e Jin olharam, não vendo nada além de cinzas queimadas que eram levadas pelo vento. Um silêncio perturbador. Está acabado? Não sei.
Naquele momento, as orelhas aprimoradas de Jin se contraíram quando ele rapidamente quebrou o pescoço no local. Você só pode estar brincando comigo. Os olhos de Usopp também se estreitaram ao ver o que era, fazendo-o morder os lábios. Bem no final da destruição, havia um homem. Um homem queimado, totalmente carbonizado, corria para atacar os piratas. Ele ainda está vivo? Usopp perguntou estupidamente. E ele me chamou de barata. Jin grunhiu levantando-se com muita dificuldade, segurou o ombro do Usopp e disse, quase o pegamos. O desgraçado está na última perna. Vamos vencer. Era verdade, até Usopp podia sentir que Onigumo não conseguiria lutar por muito tempo. Ele estava desesperado, então havia uma chance de vencer. O haki de observação de Usopp também lhe deu uma estimativa aproximada de onde Frank e Groot estavam. Eles estavam perto dos outros membros da tripulação, então se necessário, ele não hesitaria em usar uma força muito mais destrutiva. Jin avançou. Agora que o gato estava fora do saco, ele não tinha motivos para não usar suas armas. Jin soltou um grito de guerra primitivo, abandonando todas as restrições. Do bolso retirou duas tonfas enormes e pesadas, ampliadas depois do estado encolhido. As armas com espinhos eram uma extensão de seu corpo, criadas especificamente para sua antiga força Zoan. Ser forte o suficiente para suportar até mesmo lâminas revestidas de haki. E claro, as pontas foram misturadas com pedras do mar para serem eficazes contra usuários de Akuma no Mi. O próprio ar ondulou quando as tonfas pesadas colidiram com as lâminas de Onigumo. Cada impacto estrondoso sacudiu a ilha, fraturando pedras e levantando poeira rodopiante. Jin balançou suas armas poderosas em um redemoinho, quebrando a guarda de Onigumo. Apenas os reflexos apurados e o haki do vice-almirante o salvaram de ser pulverizado. Os dois titãs lutaram pelo domínio, trocando golpes em uma velocidade alucinante. Suas formas ficaram borradas, meras manchas de movimento a olho nu. As ondas de choque dos seus confrontos atingiram a paisagem, arrancando árvores e derrubando estruturas. Usopp também não estava parado, dando tiros de vez em quando para cobrir o avanço de Jin. Mas logo ficou claro quem estava em vantagem. E não foram os chapéus de palha. Jin desferiu um golpe esmagador, quase quebrando a espada de Onigumo e derrubando sobre um joelho. Mas o vice-almirante estava longe de terminar. Quando Jin pressionou o ataque, Onigumo explodiu em movimento. Suas lâminas teciam uma teia de morte férrea, procurando as lacunas infinitesimais nas defesas de Jin. O sangue irrompeu quando a espada de Onigumo encontrou carne. Jin cambaleou para trás, uma rede de lacerações marcando seu corpo. Onigumo aproveitou a vantagem, desferindo golpes precisos de todos os ângulos. Jin lutou para se defender contra o ataque, sua bravata anterior desaparecendo. Jin, recue. Como se eu fosse deixar você. Onigumo atacou, não deixando Jin escapar. Mesmo quando Usopp deu alguns golpes complicados, o vice-almirante agora estava em busca de sangue, ignorando tudo, menos seu alvo. A maré se voltou contra Jin. Onigumo era simplesmente muito rápido, muito habilidoso para Jin dominar diretamente. O vice-almirante estava lentamente o encaixotando, dominando com golpes cirúrgicos de espada. Jin sabia que precisava mudar de tática, ou esse seria o seu fim. Eu não vou deixar você levar vantagem. Jin disse, conseguindo acertar o vice-almirante com o rabo, mas esse era o plano de Onigumo o tempo todo. No momento em que a cauda atingiu Onigumo, ele aprendeu na perna de Jin, desequilibrando-o. Vendo uma abertura, Onigumo avançou, cravando 4 espadas em Jin. 2 no peito e 2 no torso. Ah! Jin tossiu sangue, seus olhos quase ficando brancos devido a toda a dor. Você está morto agora. Garoto, Onigumo disse usando as 4 espadas restantes para girar e cortar o antigo Zoan. Mas o Usopp não deixou isso acontecer. Jin, no último segundo, uma bola de chumbo disparou, derrubando a espada e dando a Jin a chance de dar um passo para trás. Onigumo olhou momentaneamente para o esconderijo de Usopp, irritado, enquanto Jin aproveitava a chance para contra-atacar. O pirata girou rapidamente, sua cauda pontiaguda chicoteando em direção a Onigumo. Capítulo 414. Arma de martelo de cauda. Jin gritou lutando contra a dor inimaginável. Se ele fosse melhor no Life Return como os outros membros de sua tripulação, isso não teria sido um problema, mas não foi o caso. Onigumo levantou rapidamente 2 espadas, bloqueando o ataque. A força ainda o fez derrapar vários metros para trás. E não foi só isso, por conta de todas as distrações, o vice-almirante não conseguiu revestir a espada, então, por conta do ataque de Jin. E logo antes da batida do tonfa de Jin, eles brilharam pretos no último segundo, sugerindo algo além do natural. O ataque de Jin acertou em cheio e as 2 espadas foram dobradas em ângulos estranhos, surpreendendo o vice-almirante. Você conseguiu usar armamento? Mas Jin estava com muita dor para perceber isso, apenas agindo por instinto. Assim como suas armas, sua cauda também brilhava negra e o antigo Zoan conseguiu desferir um golpe crítico que dobrou o vice-almirante em 2, jogando-o no chão, onde ele pulou algumas vezes como uma pedra antes de conseguir se conter. Onigumo olhou para cima e viu vários projéteis a caminho, então teve que se defender. Com 4 espadas ainda empaladas no corpo de Jin, Onigumo ficou com 2 espadas. Mas ainda assim, nas mãos de um vice-almirante, isso foi suficiente. Ah! Jin cedeu ao seu próprio peso devido a todas as feridas. Jin, Usopp disse, correndo até ele, ajudando o amigo enquanto ele ficava de olho na localização de Onigumo. Usopp imediatamente encolheu as espadas e puxou-as para fora do corpo de Jin, antes de pegar as espadas para si. Ele não queria que Onigumo pegasse as espadas de volta. E se ele os jogasse fora, havia a possibilidade de serem encontrados. Vendo os 2 piratas do chapéu de palha sendo encurralados, Onigumo sorriu sadicamente e finalmente, algum maldito progresso. Com isso Onigumo atacou para matar. Ele avançou, balançando as espadas, cada golpe visando matar. Jin mesmo com os ferimentos empurrou Usopp para trás, pronto para interceptar, enquanto Usopp recuou, atirando à distância.
Desta vez Onigumo foi para cima de Usopp, mas Jin não deixou. O pirata disparou mais ataques giratórios de martelo pneumático, enviando-os contra o usuário da lâmina, mantendo a pressão sobre Onigumo. O vice-almirante os cortou, embora alguns golpes tenham acertado, deixando-o cambaleando. Onigumo cuspiu sangue, olhando com ódio para Jin. Enquanto cortava seus ataques, não serei capaz de lutar por muito tempo, mas matá-los deveria destruir a moral dos outros. O capitão deles ainda está em Marineford, se eu puder informar alguém. Enquanto o vice-almirante ponderava sobre o que fazer, ele finalmente viu uma abertura. Mas ele não era o único que estava desacelerando. Jin também estava bem mais lento do que antes e seu oponente aproveitou a oportunidade. Suficiente. Onigumo disse, tendo apenas 2 espadas. Seus braços parecidos com aranhas nas costas se transformaram em pernas de aranha, dando-lhe poder extra nas pernas para usar Geppo e Soru, que ele usou para escapar dos ataques de Jin. Antes que Jin pudesse reagir, Onigumo apareceu atrás dele, com presas prontas para injetar veneno. Jin rugiu, dando um tapa em Onigumo, mas ele já estava afetado. No ar, Onigumo agarrou suas lâminas e pretendia acabar com Jin, mas no último segundo vários tiros de pedras do mar, juntamente com outros explosivos, colidiram com ele, explodindo em fumaça preta, o que atrapalhou um pouco sua visão. Um dos projéteis também era um flash de Al, então todos os olhos e ouvidos de Onigumo estavam zumbindo. Onigumo rugiu, limpando sua visão apenas para ver a silhueta de Usopp apontando ambas as mãos para ele. Impacto Rokugan. Ondas de choque gêmeas irromperam de suas palmas, visíveis como distorções ondulantes no ar. Movendo-se em velocidades hipersônicas, eles romperam as defesas de Onigumo antes que ele pudesse reagir. Os impactos devastadores atingiram seu corpo como um meteoro. As lâminas de Onigumo foram jogadas para trás enquanto ele se dobrava devido aos golpes poderosos. O vento foi arrancado de seus pulmões com força explosiva enquanto as ondas de choque reverberavam por seu corpo, impedindo-o de atacar Jin. Então a energia foi liberada, catapultando Onigumo para longe como uma boneca de pano presa em um tornado. Ele disparou através de edifícios e paredes de pedra, deixando a alvenaria esmagada em seu rastro. Com o estrondo final, o vice-almirante ficou enterrado nos escombros, lançando uma nuvem de poeira. Mas mesmo assim Usopp sabia que isso não iria manter o vice-almirante no chão por muito tempo. Usopp rapidamente ajudou Jin a se levantar, que havia retornado à sua forma humana. Mesmo manter sua forma Zoan era cansativo. Jin, você tem que recuar. Não podemos lutar assim. Jin balançou a cabeça, tentando caminhar para frente apenas para cair de joelhos enquanto sua força diminuía. Eu ainda posso lutar. Não. Usopp cerrou os dentes, droga. Jin, confie em mim, você vai morrer assim. Confie em mim, talvez eu encontre uma maneira de vencê-lo. Jin quis recusar, mas no momento em que olhou nos olhos de Usopp, percebeu a determinação de um guerreiro. Com grande relutância ele assentiu. Um rugido furioso quebrou o silêncio tenso. Onigumo saiu dos escombros como esperado, veias salientes e dentes à mostra em um rosnado vingativo, suas roupas teias destruídas devido aos ataques de Usopp, fazendo parecer uma aranha selvagem mais do que qualquer coisa. Esta é a última vez, vou cair nos seus truques. Onigumo rugiu. Você disse isso da última vez. Usopp revidou, ganhando outro rugido do vice-almirante ao atacar. Suas espadas brilhavam com intenção letal, tornando-se negras como vulcânicas devido ao armamento enquanto ele atacava os piratas enfraquecidos. Com apenas um momento para reagir, Usopp agarrou Jin e acionou seu poder. O mundo inchou ao redor deles enquanto eles encolhiam insistentemente. As lâminas mortais de Onigumo cortaram apenas o ar enquanto os piratas evitavam a morte certa por um fio de cabelo. Capítulo 415. Um pouco mais cedo, o pátio do Enies Lobby estava um caos total. As passarelas outrora imaculadas e os arbustos cuidadosamente cuidados agora estão em ruínas devido às intensas batalhas que assolam a ilha. Corpos inconscientes de agentes e fuzileiros navais jaziam indefesos no chão enquanto o ataque de Enies Lobby continuava. Em meio ao caos, 2 lutadores se enfrentaram num canto do pátio. Cricket se abaixou e avançou, evitando por pouco a lâmina estendida de seu oponente. Kaku pressionou o ataque, atacando repetidamente com sua espada Freed. A longa arma disparou como uma víbora, forçando Cricket a pular e girar graciosamente para evitá-la. Cricket ofegou, o suor escorrendo pela testa. Esse Kaku estava se mostrando bastante chato, mas o descendente de Nolan não reclamou. Um largo sorriso estava em seu rosto. Você sabe que nosso trabalho aqui está quase concluído, então vamos terminar isso. Era verdade, há pouco tempo, tanto Groot quanto Frank os ultrapassaram, então sua missão principal estava cumprida. Esperançosamente, isso também significou que Usopp e Jin cuidaram de todos os desafios que surgiram na Torre da Justiça. Já vai? E aqui estava eu quase me divertindo. O agente CP9 se movia com uma velocidade surpreendente, seu corpo ágil desmentindo o poder por trás de cada golpe de sua lâmina. Cricket sabia que não poderia continuar jogando na defesa para sempre. Era hora de tomar a iniciativa. Enquanto Kaku retirou Freed em preparação para outro ataque, Cricket fez sua jogada. Ele avançou rapidamente, diminuindo a distância entre eles em um instante. Kaku mal conseguiu reagir antes que Cricket atacasse com uma série de golpes mortais. O cutelo parecia tremeluzir como um raio enquanto ele atacava Kaku com uma rápida sucessão de golpes. Embora Kaku tenha conseguido se defender, a imensa força do ataque de Cricket o empurrou para trás implacavelmente, cada passo o afastando ainda mais da segurança. Cricket aproveitou sua vantagem, atacando com um chute circular direcionado à cabeça de Kaku. Mas o agente CP9 foi muito rápido, cambaleando para fora do alcance. Assim que seus pés tocaram o chão, Kaku retaliou, enviando uma lâmina Hankiaku gritando pelo ar em direção a Cricket. Cricket cruzou os braços, concentrando os músculos enquanto ativava sua técnica Tekai, protegendo-o do ataque.
Kaku antecipou o ataque de Cricket e imediatamente usou Gepo para se lançar no ar. Em uma fração de segundo, ele diminuiu a distância entre eles e usou Fred para enfiar sua lança no peito de Cricket. O pirata desviou-se no último momento, escapando por pouco. Nada mal, Cricket sorriu, mas será preciso mais do que isso para me derrubar. Kaku estreitou os olhos, avaliando cuidadosamente seu oponente. De alguma forma, todos os piratas conheciam ou tinham uma ideia aproximada das técnicas do Rokushiki, significando que eles tinham maneiras de combatê-los, o que tornava bastante difícil lutar contra eles. Mas não importava, havia outras maneiras de vencer. Sem palavras, Kaku iniciou outra abordagem. Ele correu para frente, usando Soru para desaparecer de seu lugar e Fred atirando para maximizar seu alcance. Ele veio com uma série de golpes enquanto Cricket contra-atacava e os evitava, retaliando com seu revólver. Tiro de perto. Eu pensei que isso era para ser uma luta de espadas? Kaku pensou em se esquivar de uma bala, antes de evitar um golpe de espada de Cricket. Ele rebateu com uma fatia de sua autoria, que Cricket igualou, faíscas voando por toda parte. Sério? O que te deu essa ideia? Cricket riu. Com uma explosão de Soru, Kaku disparou para frente. Cricket respondeu instantaneamente, endurecendo seu corpo com Tekai no momento em que a espada delgada o atacou. A lâmina atingiu sua pele dura como ferro. Kaku imediatamente girou sobre o pé, atacando com duas rápidas lâminas de ar Hankyaku. Cricket saltou para cima, usando o Gepo para chutar o ar para evitar os ataques. Cricket contra-atacou no ar, disparando vários tiros rápidos de seu revólver. Kaku saiu do caminho, as balas passando inofensivamente pela imagem que ele deixou para trás. Em uma faixa verde e preta, Kaku apareceu acima de Cricket e desceu sua espada em um golpe pesado. Cricket ergueu o cutelo, desviando o golpe, embora a força quase o tenha derrubado do céu. Os dois caíram de volta no chão, o impacto provocando rachaduras como teias de aranha no pátio de pedra. Eles trocaram um sorriso, ambos se divertindo muito. Eles atacaram um ao outro novamente, as lâminas cantando enquanto desencadeavam uma série de ataques. A espada de Kaku estendeu-se e retraiu-se rapidamente, a lâmina segmentada girando em padrões imprevisíveis. Cricket confiou em seus reflexos, abaixando-se e balançando-se para evitar cortes por um fio de cabelo. Quando ele visse uma abertura, ele contra-atacaria, apenas para Kaku desaparecer com Soru antes de se engajar novamente. Cricket percebeu que precisava atrapalhar o ritmo de Kaku. Enquanto Fred avançava em direção ao seu peito, Cricket rapidamente inclinou seu corpo para trás em uma postura graciosa de limbo. A lâmina voou inofensivamente acima dele, errando por centímetros. Ei, veja onde você está enfiando esse nariz. Cricket gritou enquanto se levantava. A provocação surtiu o efeito desejado. Uma expressão de raiva passou pelo rosto de Kaku com o comentário. Meu nariz não tem nada a ver com isso. Ele respondeu com veemência. Ele realmente nunca gostou quando as pessoas insultavam sua aparência, então as palavras de Cricket o irritaram. Cricket piscou achando engraçado que seu oponente tivesse uma reação tão ruim a alguma provocação inofensiva, mas funcionou para ele. Percebendo a perda de foco, Cricket imediatamente partiu para o ataque. Ele avançou, fingindo para a esquerda antes de mergulhar para a direita e desferir uma combinação violenta de golpes de espada direcionados ao torso de Kaku. O agente CP9 conseguiu evitar um golpe direto, mas a ponta da lâmina de Cricket cortou sua lateral, traçando uma linha vermelha em suas costelas. Kaku fez uma careta e rosnou de frustração antes de atacar. Com um grito de raiva, ele se lançou em uma tempestade devastadora de Hankyaku, bombardeando Cricket com uma tempestade de lâminas de vento. Cricket foi forçado a ficar na defensiva, concentrando-se em endurecer seu corpo contra o ataque impiedoso. Ele sofreu vários cortes dolorosos enquanto alguns ataques escapavam de sua guarda. Vendo sua chance, Kaku avançou, a espada preparada para um golpe fatal. No último segundo, Cricket desapareceu usando Soru, fazendo com que Kaku apunhalasse no ar. Cricket voltou atrás dele e fez um corte nas costas de Kaku. O agente CP9 grunhiu de dor, mas retaliou com uma velocidade ofuscante, sua espada estendida cortando Cricket ao longo das costelas. Capítulo 416. O duelo continuou, o clangor das lâminas ressoando continuamente em meio ao barulho das batalhas ao redor. Cricket e Kaku moviam-se em uma dança mortal, atacando e aparando com tremenda velocidade e habilidade. Ambos sangraram devido a uma série de pequenos cortes, mas nenhum deles estava disposto a ceder terreno. Cricket podia sentir-se cansado. O esforço ininterrupto estava cobrando seu preço. Ele precisava encontrar uma maneira de obter uma vantagem decisiva antes que sua resistência acabasse. Ao contrário dos outros chapéus de palha, ele era relativamente novo em lutas de longo prazo. Antes mesmo de lutar contra Kaku, ele teve que lutar contra um bando de agentes, e não teve descanso devido a toda a remo que tiveram que fazer antes com Going Merry. Então sim, ele estava faltando um pouco. Kaku deve ter sentido a energia enfraquecendo de Cricket. Com um brilho confiante nos olhos, o agente da CP9 partiu para a ofensiva, forçando Cricket a recuar com uma saraivada cegante de golpes e facadas. Cricket lutou para rastrear a extensão da lâmina, recebendo vários cortes superficiais nos braços e no peito. Quando Cricket entrou em confronto com Kaku, o pirata percebeu algo. Você sabe, para um cão do governo mundial, você tem os olhos de um sonhador. Kaku bufou, esquivando-se da lâmina do oponente, antes de desviar uma bala com sua espada. O que você saberia? Cricket riu. Oh, eu saberia.
Ele sorriu, porque ao contrário de todos vocês, sou um homem que tem um sonho. Ele disse travando as lâminas com Kaku. Ele poderia ter disparado seu revólver a queima-roupa, mas não fez. Diga-me, Kaku, você já teve um sonho? Um objetivo? Algo pelo qual você trabalhou duro? Eu trabalhei duro para sobreviver, Kaku disse ficando chateado. Um flash de memórias de uma vez uma criança que gostava de ler histórias sobre um certo mentiroso. Mas você não saberia disso, quando eu era criança. Eu admirava as histórias de heróis, mas cresci. Não existem heróis, existem apenas soldados. Alguns são leais, enquanto outros não são. Com isso Kaku chutou Cricket para trás, cortando com sua espada o pescoço do pirata. Cricket conseguiu se esquivar, mas sua barba falsa foi cortada ao meio. Junto com sua barba e bigode falsos, ele também usava um chapéu que cobria sua blusa em formato de pêssego. Ei, tome cuidado, você quase cortou minha garganta, Cricket reclamou enquanto disparava alguns tiros de seu revólver, recarregando, enquanto ele saltava para trás. Kaku estalou a língua enquanto atacava. Ele odiava quando as pessoas o lembravam de seu destino enjaulado. Não houve liberdade de escolha para quem serviu o CP-9. Eles foram moldados em armas desde crianças e suas vidas não tinham sentido no grande esquema das coisas. A única primeira sensação de liberdade que ele sentiu foi durante a missão secreta em Water 7. Lá ele estava livre como vento. Mas voltar para Enies Lobby lembrou-lhe qual era sua verdadeira posição. Com todos os pensamentos em sua mente, Kaku calculou mal seus ataques. Só então Kaku estendeu um golpe direcionado ao ombro de Cricket. Aproveitando a oportunidade, Cricket entrou no arco da lâmina e acertou uma bala no cotovelo de Kaku. A junta cedeu com um estalo nauseante. Grunhindo de dor, Kaku cambaleou para trás. Fred retraiu-se enquanto Kaku lutava para recuperar o controle do braço esquerdo. Cricket aproveitou sua vantagem, movendo-se para finalizar seu adversário ferido. Mas de repente suas pernas pareciam pesadas e seus movimentos lentos. A respiração tornou-se difícil. O que estava acontecendo? Cricket caiu de joelhos ofegante, olhando para Kaku de forma questionável. Então o veneno finalmente começou a fazer efeito. Kaku disse, deixando o pirata com os olhos arregalados. Então Cricket notou o brilho de umidade na ponta da lâmina de Kaku. Toxina. O bastardo havia misturado veneno em sua arma. Cricket amaldiçoou internamente. Ele tinha que acabar com isso rapidamente. Eu pensei que estávamos tendo uma luta de espadas? Kaku lançou-lhe um olhar neutro. Com você usando uma arma? Sim, certo. Cricket riu, levantando-se do chão com muita dificuldade, enquanto Kaku rasgava uma parte de seu traje e enfaixava seu braço esquerdo. Ambos estavam nos telhados enquanto se preparavam para o próximo confronto. Assim como os dois estavam se enfrentando, ambos foram parados momentaneamente por uma onda de sede de sangue que interrompeu seus movimentos. Era como se uma fera mostrasse sua intenção de matar, não apenas qualquer animal selvagem. Um poderoso. Houve um uivo semelhante ao de um lobo, antes que Cricket e Kaku vissem o que era. Ambos ficaram surpresos com o que estavam vendo. A pele deles se arrepiou e o instinto lhes disse o quão forte aquela coisa era. Felizmente para eles, a fera estava furiosa, destruindo tudo e qualquer coisa em vez de qualquer alvo. Esse tolo. Kaku cerrou os dentes reconhecendo Jabra, ele usou aquela maldita droga, não foi? O quê? Kaku balançou a cabeça, você não entenderia, vamos lutar. Tenho coisas para cuidar. Cricket bufou, mas até ele sabia que esse tipo de monstro não era algo que Ozaku pudesse vencer sozinho. Frank e Groot já haviam passado por eles há algum tempo e ele se perguntou se eles estavam no meio daquele caos. Ele também teve que se mudar e ajudar seus companheiros de tripulação. Sim, vamos acabar com isso. Os dois lutadores dispararam um contra o outro, movendo-se tão rapidamente que ficaram quase indistintos a olho nu. Cricket despejou toda a velocidade em seu soru, os pés batendo furiosamente para se impulsionar para frente. Na frente dele, Kaku disparou com igual velocidade, os ladrilhos quebrando sob seus pés com a força. Num instante, os combatentes diminuíram a distância, encontrando-se num tremendo estrondo de aço. O cutelo de Cricket e o Fred de Kaku se chocaram com tanta força que o ar estremeceu com o impacto. Faíscas voaram descontroladamente enquanto as espadas se chocavam uma contra a outra. Nenhuma das lâminas foi capaz de dominar a outra. Ondas de choque surgiram das forças em colisão, sacudindo os pilares e escombros ao redor. Cricket e Kaku se esforçaram fortemente, os músculos salientes e as veias salientes enquanto cada um lutava pelo domínio. O impasse se estendeu por intermináveis segundos até que finalmente os lutadores se desvencilharam, saltando para trás e ofegantes devido ao esforço. O breve confronto foi rápido demais para determinar uma vantagem, mas serviu como um lembrete para ambos das proezas de seus oponentes. Esta batalha não seria decidida com um único golpe. Com olhos duros, Cricket e Kaku circularam um ao outro em velocidades supersônicas, antes de iniciar outra série de ataques violentos. O duelo continuou com ainda maior ferocidade. Dois mestres das lâminas se enfrentaram. Cada um pretende vencer a luta. Mas à medida que a batalha avançava, Cricket começou a ficar mais lento e Kaku aproveitou isso, infligindo mais ferimentos com sua espada envenenada. Mas isso não significava que Kaku não tivesse seus defeitos. Cricket treinou com Zoro e Kuina, entre todas as pessoas, para melhorar sua esgrima, e seu treinamento não era apenas para exibição. Ele estava esperando por uma oportunidade para se apresentar, para atacar quando seu oponente menos esperasse. Vocês, piratas, cometeram um grande erro ao ir contra o governo mundial. Kaku rosnou, então não me culpe se você morrer. Cricket riu. Sabe, para um cão do governo mundial, você tem uma personalidade bastante selvagem. Ele disse, mas você sabe que pensei sobre o que você disse, e acho isso um monte de besteira. Kaku cerrou os dentes. Sobre o quê? Eu matar você? Esse e o anterior sobre não haver heróis. Cricket disse, quase orgulhoso de sua voz. De certa forma, ele queria mencionar Luffy, seu jovem capitão, como o herói principal. Mas não o fez. Havia outros heróis por perto para dar exemplos.
Você sabia que quando criança eu admirava a história de Nolan? Kaku estremeceu ao ouvir isso, achando estranho que seu oponente visse a mesma mentira que seu próprio herói. E daí? Muitas crianças fizeram isso? E o que aconteceu com ele? Nada, ele era um idiota como todos vocês. Um homem que contava histórias malucas para vender sonhos. Cricket sorriu. Se fosse antes ele teria se enfurecido, mas não agora quando já sabia a verdade. Bem, isso é o que me separa de você, Kaku. Eu ainda sou um sonhador, enquanto você é apenas mais uma engrenagem na máquina. O agente CP9 rosnou atacando com fúria, tentando negar o que dizia, mas nem ele conseguia se convencer. Kaku estendeu o golpe demais, dando a Cricket tempo para se aproximar e atacar com sua espada. Kaku vendo isso usou Tekai, fazendo sua espada ricochetear nele como se estivesse acertando o aço. Mas esse era o plano o tempo todo. Embora sua espada pudesse não ser capaz de cortar as defesas de Kaku, sua arma conseguia, e ela estava apontada diretamente para o joelho de Kaku. Cricket puxou o gatilho e Kaku demorou um segundo para reagir. A esta distância, Kaku não teve tempo de escapar da bala. Atingiu seu joelho esquerdo com um jato de sangue e ligamentos rompidos. Com um uivo de dor, Kaku desmaiou imediatamente, a perna não conseguindo mais suportar seu peso. Cricket aproveitou o uso da boca da arma para acertar o queixo de Kaku. O impacto brutal lançou Kaku para trás, fazendo-o bater violentamente contra uma parede. Cricket teria seguido em frente, mas os efeitos do veneno o estavam ancorando. Sua respiração estava ficando irregular, enquanto ele começava a ver manchas pretas em sua visão. Kaku também se levantou com muita dificuldade, o ferimento na perna esquerda o atrasou. Ambos se entreolharam e sabiam que este era o confronto final. Ambos se moveram, seus corpos fracos demais para usar Soru, sendo carregados apenas por suas vontades. Suas espadas cantaram quando se encontraram em uma exibição deslumbrante de esgrima de precisão. Cricket rolou sob um golpe horizontal de Kaku, respondendo com uma barra invertida ascendente direcionada ao peito de seu oponente. Kaku desviou para a direita, estremecendo quando o movimento agravou sua perna machucada. Os duelistas se enfrentaram em uma série cruel de defesas e contra-ataques, em busca da abertura decisiva. Kaku desferiu golpes, mas as defesas de Cricket se mantiveram firmes. Cricket rebateu com um corte vertical para cima. Kaku deu um passo para o lado, a ponta da lâmina deixando um corte vermelho ao longo de suas costelas. Mancando muito, Kaku recuou alguns passos. Ambos os lutadores respiravam com dificuldade, suor e sangue escorrendo por suas formas. Cricket sofreu vários cortes, enquanto a perna esquerda de Kaku estava quase inútil, mas nenhum dos dois cederia. Com gritos de desafio, eles voaram um contra o outro novamente. Suas lâminas soavam continuamente enquanto duelavam pelo pátio coberto de escombros. Kaku ancorou-se na perna boa, usando a força da parte superior do corpo para colocar força em cada golpe e compensando sua mobilidade enfraquecida. Cricket defendeu e contra-atacou, cedendo lentamente terreno diante do ataque frenético de Kaku. Ele bloqueou alto, depois baixo e depois alto novamente em rápida sucessão enquanto Kaku variava seus ângulos de ataque. Cricket percebeu que não duraria muito mais contra esse ataque. Era agora ou nunca. Quando Kaku atacou novamente com um golpe acima da cabeça, Cricket deu um passo à frente e entrou, pegando a lâmina descendente na guarda de seu cutelo. Antes que Kaku pudesse se recuperar, Cricket deu uma joelhada violenta, conectando-se solidamente com o plexo solar de Kaku. Enquanto Kaku se dobrava ofegante, Cricket girou e cortou com sua lâmina o torso de seu oponente. O aço penetrou profundamente na carne, um corte vermelho se abrindo do quadril até o ombro. Com um suspiro sufocado, Kaku desabou e finalmente foi derrotado. O sangue se acumulou abaixo dele enquanto sua força desaparecia rapidamente. Cricket ficou sobre seu inimigo conquistado, ofegante. É a minha vitória, disse Cricket entre respirações, antes de cair no chão. Então, alguma chance de você ter um antídoto para o seu veneno? Kaku, que estava deitado em sua própria poça de sangue, soltou uma risada fraca. Você é um idiota. Você sabia disso? Cricket deu um pequeno sorriso. Bem, eu sou um sonhador. Kaku não disse nada e com muita dificuldade tirou algo do bolso antes de jogá-lo no pirata. Bem, eu não espero que você realmente confie em mim, mas... Antes que Kaku pudesse terminar a frase, Cricket engoliu o soro, engasgando com gosto, porque todo tipo de remédio tem gosto de merda. Kaku abriu e fechou a boca, antes de começar a rir fracamente. Você realmente é um idiota, você sabe disso. Senhor sonhador, ele disse quando sua visão começou a ficar embaçada. Às vezes eu invejo pessoas como você. Essa foi a última coisa que ele disse enquanto seus olhos se fechavam, sem ouvir o que Cricket disse em seguida. Capítulo 417. O almirante da frota Sengoku estava sentado atrás de uma mesa de madeira, a superfície organizada e livre de bagunça. Ele estava pensando profundamente sobre a guerra que se aproximava, sobre como obter os recursos necessários não apenas para vencer a guerra, mas para vencer com o mínimo de baixas. A segunda parte da grande linha era governada pelos imperadores e cada uma de suas forças era suficiente para enfrentar a organização marítima. Honestamente falando, Sengoku não queria que uma guerra acontecesse. Muitas vidas serão perdidas e quem quer que ganhe, o mundo estará um caos. Mas como tudo não cabia a ele decidir isso. Os 5 anciãos queriam que uma guerra acontecesse. Após a execução de Roger, o número de piratas atingiu o nível mais alto de todos os tempos, e ao fazê-lo causou muitos problemas à marinha e ao governo mundial como um todo. Com esta guerra, os mais velhos queriam eliminar um dos Yonkos. Ao fazer isso, a marinha se mostraria mais forte entre todas as facções. E ao fazer isso, também causaria muitas mudanças no novo mundo. Mudanças que foram boas e ruins. Para Sengoku, ele não concordou completamente com a guerra para começar, mas entre os outros Yonkou, Kaido era aquele contra quem ele mais conseguia apoiar uma guerra. Até a Big Mom era relativamente mansa comparada ao monstro Kaido, mas ao mesmo tempo Kaido era forte.
Antes de ser almirante da frota, Sengoku lutou contra Kaido algumas vezes. E ele sabia que não era um adversário fácil. Toda a sua tripulação era estruturada em torno da força, com quase todos eles tendo algum tipo de Zoan antigo. Portanto, a guerra seria tudo menos fácil. A marinha, os senhores da guerra e os Yonko mantinham um equilíbrio de poder. Mesmo com o sistema Warlord sendo falho, ele tinha sua utilidade. Era uma forma oficial de trazer piratas poderosos para fazer o trabalho dos fuzileiros navais por eles. Portanto, foi muito estressante que um dos senhores da guerra, Miel, tivesse abandonado suas funções. Mas novamente, o que mais ele pode esperar de um pirata? Os Warlords eram um coringa e Miel era o mais selvagem de todos, quase se juntando às fileiras devido à sua diversão pessoal. Mas isso não importava. Apenas o fato de ele ingressar nas fileiras foi suficiente para reforçar a moral de qualquer soldado e povo da marinha. Sengoku honestamente o teria ao seu lado e não contra eles. Mas ele também era imprevisível. E sua dupla com a Kagami Shanks apenas provou isso. Por que eles tiveram que lutar agora? Sengoku pensou consigo mesmo, suspirando. A guerra teria sido muito mais fácil se Miel estivesse por perto. Isso complica as coisas. Faltam apenas alguns meses para a guerra. E agora isso? Não era incomum Miel e Shanks brigarem. Havia alguma história entre eles. Os dois homens tinham profundo respeito um pelo outro e geralmente ambos se ouviam. Ao contrário de outros Yonkou, Shanks era fácil de prever. Ele era um pacifista, sua grande frota de piratas era toda fraca e ele os acolheu para protegê-los, em vez de aumentar seu poder. Mas isso não tornou o Akagami fraco. Ele estava longe de ser fraco. O mesmo aconteceu com sua tripulação. E por causa disso Miel o respeitava. Sengoku pôde ver Shanks convencendo Miel a não entrar na guerra. E isso não era bom para a marinha. A data oficial da guerra ainda não foi definida. A marinha tinha uma coisa a seu favor, e essa foi a captura de Jack e a Seca. Normalmente, em outros tempos, a marinha teria querido trocar o prisioneiro por algo de valor, seja libertando algumas ilhas ou quaisquer prisioneiros marinhos que tivessem. Mas foi aí que eles quiseram evitar uma guerra. Desta vez, os fuzileiros navais estavam aproveitando o incentivo para iniciar um. Sengoku só podia esperar que as coisas corressem bem. Já existiam pequenos confrontos acontecendo no Novo Mundo entre os fuzileiros navais e os piratas da besta. E os fuzileiros navais fazendo todo o possível para ficar de olho no que os piratas da besta faziam. Havia possibilidades de eles atacarem qualquer uma das bases marítimas em retaliação e, portanto, a segurança estava em alta. Mesmo sem o Miel, Sengoku estava confiante na vitória dos fuzileiros navais. Mas as baixas serão elevadas. Mas não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. E Miel também não foi o único senhor da guerra problemático. Sengoku olhou para a carta que Luffy lhe deu antes. E Sengoku ficou realmente chocado com o que estava escrito na carta. Então ele tinha que ser claro. Nesse momento houve uma batida na porta antes que ela fosse aberta. Ei! Luffy disse, levantando a mão, ao entrar no escritório, você ligou para o velho. A sobrancelha de Sengoku se contraiu, então é assim que Kong-sensei se sentia sobre Garp sempre negociando no escritório. O almirante da frota pensou olhando para o pirata quando ele subiu no sofá, sentando-se casualmente com as pernas cruzadas. Vendo isso, ele suspirou. Ele estava quase feliz por este não ter se juntado à marinha. Como seu avô, ele teria sido uma enorme dor de cabeça para lidar regularmente. Capítulo 418. Sengoku olhou para o jovem senhor da guerra e suspirou, pegando uma carta da mesa. É sobre isso. Quem escreveu esta carta? E por que eu deveria acreditar em você? Esta carta está acusando um dos vice-almirantes de traição. E ainda por cima, tudo isso vem de um pirata. Luffy revirou os olhos. Ah, então você está bravo por não ter pegado o rato antes de mim? Ele bufou sem graça. Essa carta foi escrita por um dos meus novos companheiros de tripulação, Trafalgar Law. Ele pode ter se juntado à tripulação recentemente, mas é um bom homem. Confio nisso. E bem, ele tinha algumas histórias interessantes para contar sobre um colega meu, senhor da guerra. Sengoku não interrompeu enquanto Luffy continuava. Mas o que eu acho realmente divertido é que, há uma cobra entre suas fileiras e você não sabe disso, disse ele. Talvez eu não conhecesse o cara Rosinante, mas pelo que Law disse a ele era um bom homem. Certamente um diferente dos nobres mundiais habituais. E bem, como todo homem bom, ele morreu cedo. O punho de Sengoku cerrou-se debaixo da mesa. Rosinante era um filho para ele. Ele poderia ter carregado o sangue de um nobre mundial, mas era um bom homem. Sengoku sabia sobre Law e Rosinante lhe contou sobre ele. Mas isso foi há anos. Depois disso, o garoto desapareceu. Apenas alguns meses atrás ele começou sua jornada e Sengoku estava de olho nele. Principalmente porque o garoto exibiu as habilidades de um usuário do Opi Opi no Mi. Normalmente Sengoku não teria acreditado em um pirata ou fuzileiro naval. Os registros do vice-almirante Vergo eram impecáveis. Mas recentemente houve algumas reclamações contra ele, especialmente pelo vice-almirante Sinbad. Ele havia relatado sua suspeita de que Vergo trabalhava com os piratas das feras ou com o rei do submundo Juquer, do Flamingo. Seu relatório baseava-se em não obter ajuda quando era necessária. E de alguma forma as coisas se somaram. Mas antes da guerra, suspeitar de um membro de sua classe, como um vice-almirante, não é algo que você faz. Isso apenas criaria o caos em suas fileiras. Mas a carta teria sido escrita por Law, o mesmo garoto que Rosinante tentou salvar. E continuou, contando muitos detalhes que só uma pessoa presente no incidente saberia. E as coisas se somam agora. Como as informações foram vazadas, como em muitos incidentes desapareceram bons fuzileiros navais. Sobre os navios escravos sempre terem rotas seguras e até mesmo o recente incidente na base do G5. Tudo isso foi feito por causa de um homem, que foi Vergo, e por sua extensão do Flamingo. Sengoku não gostou do homem. Ele era um nobre mundial, e ao contrário de seu irmão e do resto de sua família, se comportava como a escória que era. Mas por enquanto não havia nada que ele pudesse fazer. Aquele do Flamingo.
Sengoku cerrou os dentes antes de suspirar. Eu sabia que ele devia ter alguém na marinha, mas não tão alto. Luffy sorriu então, velho. O que devemos fazer? Ele perguntou. Estou sempre pronto para um bom flamingo grelhado. Sengoku suspirou novamente, mesmo que me doa dizer isso. Mas não faça nada. E faça o que fizer, não divulgue a notícia disso aqui. Luffy ergueu uma sobrancelha. Você sabe que sou um pirata e sou livre para fazer qualquer coisa. Não estou ordenando a você. Estou pedindo um favor, disse Sengoku, com a cabeça ligeiramente baixa, mas minhas mãos estão atadas. Não quero nada mais do que caçar Doflamingo e Vergo pelo que eles fizeram. Mas fazendo então, pouco antes da guerra causará agitação. Portanto, é melhor fazer isso depois da guerra. O que não foi dito foi que os 5 anciãos poderiam apoiar o lado de Doflamingo porque ele carregava sangue real mais do que qualquer coisa. Ele poderia não ser mais um nobre mundial, mas isso não significava que eles não o valorizassem menos. Sengoku suspeitava que Doflamingo pudesse ter algo que o tornasse tão valioso para eles. Talvez alguns segredos. Luffy bufou. Você realmente acha que Mingo vai se preocupar com a guerra? Chame isso de palpite. Mas ele vai causar mais problemas se você deixá-lo viver. Caramba, ele pode até ajudar Kaido com aquela nova droga zoana dele. Ele disse cruzando os braços. Mas posso te fazer o favor? Não vou contar a ninguém sobre isso. Mas é melhor você não esquecer disso. Sengoku acenou com a cabeça. Você tem meus agradecimentos. Ele disse. Além disso, Doflamingo pode chegar em 1 ou 2 dias para a reunião. Tente não lutar com ele, isso só criará o caos aqui. Luffy gemeu, isso é pedir muito. Velho, ele disse com um sorriso malicioso. Acredite em mim quando digo isso, mas ele realmente tem uma cara que pode ser socada. Sengoku apenas lançou-lhe um olhar inexpressivo. Ok, tudo bem, vou tentar me conter. E além disso ele é muito mais fraco do que eu. Luffy disse depois de um tempo. Só então o caracol do transponder em sua mesa tocou. Havia muitos caracóis transponder, e aquele estava lá especialmente para emergências. Sengoku não hesitou e rapidamente recebeu a ligação. O que é isso? Senhor, é Enies Lobby. Foi atacado. Sengoku estava com os olhos arregalados, esperando o pior. Por quem? Kaido? Eles atacaram? Quantos navios? Ug não? Mas eles são piratas, um novo grupo. O CP9 os está enfrentando enquanto conversamos. Ao ouvir que o almirante da frota suspirou de alívio, ele quase teve vontade de dar um soco no fuzileiro naval do outro lado. Há alguma conexão com o ataque? Alguma dica sobre com quem os piratas podem estar sofrendo? Pelo que podemos perceber, o navio deles se parece muito com o navio que os infames piratas Kid usam. O mesmo grupo que tentou assassinar o prefeito de Water 7. Crianças piratas. Não temos confirmação porque a informação foi cortada devido ao Aqua Laguna. Mas pelos relatórios anteriores, o vice-almirante Onigumo deveria estar por perto. A tecnologia do caracol transponder ainda estava em desenvolvimento, mesmo que os fuzileiros navais tivessem a tecnologia mais recente devido ao Vegapunk. Às vezes, as condições climáticas podem impedir que os sinais recebam chamadas. Sengoku acenou com a cabeça. Ok, soldado. Mantenha-me informado. Com isso Sengoku encerrou a ligação enquanto Luffy se levantou. Bem, vou me despedir, disse o senhor da guerra, girando nos calcanhares enquanto caminhava em direção à porta. Uma expressão tensa no rosto, mas como já estava de frente para a porta, Sengoku não percebeu isso. Só não esqueça o favor. Sengoku acenou com a cabeça, claro. Com isso Luffy saiu da sala. Capítulo 419. De volta ao Enies Lobby. A cidade de Enies Lobby foi agora reduzida a escombros enquanto os piratas lutavam contra os agentes do CP9. Kaku e Cricket podiam ser vistos lutando em uma esquina da cidade, enquanto Yosaku e Jabra lutavam perto do portão da frente. Em outro lugar, um pouco no meio, podia-se ver Luxie enfrentando um dos piratas. Luxie estava alto em sua forma híbrida leopardo humano, com presas à mostra e garras estendidas. Seus olhos assassinos estavam fixos em Anchor com intenção assassina, ambos os lutadores ofegantes. Você sabe que é mais forte do que parece. Mas tenho algo que equilibrará as probabilidades. Anchor disse que tirando uma lata de aço do bolso, havia outra coisa que Anchor tinha que poderia facilmente encerrar a luta. Mas Anchor queria se desafiar um pouco. Além disso, havia algo de gratificante em esmagar seus oponentes com as próprias mãos. Então por que não? Num piscar de olhos, Luxie atacou passando suas garras afiadas no rosto de Anchor, não querendo que ele aumentasse seu poder. Anchor se abaixou bem a tempo, as garras errando por apenas alguns centímetros. Sem perder o ritmo, Anchor desferiu um poderoso golpe no estômago de Luxie, fazendo o usuário Zoan se dobrar de dor. Mesmo com Tekai, os golpes de Anchor foram mais fortes que um tiro de canhão. Luxie se recuperou rapidamente e partiu para a ofensiva, desencadeando uma série de golpes e chutes com garras. A âncora balançava e serpenteava, evitando os ataques com agilidade surpreendente. Você pode ser um fanático por velocidade, mas minha tripulação é cheia de malucos, disse Anchor, agarrando o braço de Luxie quando ele se esticou demais e jogando-o por cima do ombro para o outro lado. E quero dizer, isso é bom. Ele riu. Luxie rosnou enquanto se firmava, mas então Anchor quebrou a lata de aço. A hora da brincadeira acabou, gatinha. É hora de mostrar o que um homem de verdade pode fazer, disse ele com um sorriso malicioso, abrindo a lata e engolindo seu conteúdo. Quase instantaneamente, seus bíceps cresceram em proporções enormes, junto com seus músculos. Até fumaça saía do cachimbo decorado que ele mantinha na boca. Luxie piscou se perguntando se isso deveria ser ruim ou não. Ele logo encontrou a resposta quando se dobrou com um soco no estômago, quase perdendo a consciência. Como chegou tão rápido? O membro do CP9 foi lançado voando, mas ele rapidamente se deteve com Gepo, liberando um chute de tempestade ardente que cortou o ar, rasgando o chão enquanto acelerava
voava em direção a Anchor. Com uma forte inspiração de seu cachimbo, Anchor evitou o ataque em uma explosão de fumaça. Antes que Luxie pudesse reagir, um soco esmagador atingiu sua cabeça, fazendo cair de um prédio, um andar após o outro. Luxie estava quase vendo estrelas em sua visão, antes que seus instintos lhe dissessem para se mover. E ele o fez, bem a tempo de Anchor pousar onde estava, destruindo todo o prédio. Que tipo de fruta dá esse tipo de poder? Luxie questionou, sibilando de dor e rosnando de frustração. Ao lançar vários chutes de tempestade no possível local de Anchor. Você simplesmente não sabe quando parar, não é? Ele disse enquanto estalava os nós dos dedos antes de socar o ar, com força suficiente para rasgar as lâminas de ar. Isso quase deixou Luxie de olhos arregalados. Aquele tipo de demonstração de força bruta não era brincadeira. Que tal eu te ensinar boas maneiras? Luxie estreitou os olhos, sua forma cedendo com a ajuda do retorno à vida, colocando mais ênfase na força. Eu vou te matar. Eu posso viver com isso. Com gritos de guerra, os dois titãs entraram em confronto com uma força devastadora. Luxie golpeou suas garras em arcos selvagens, destruindo o próprio ar. Anchor passou pelos ataques e desferiu um poderoso uppercut, lançando Luxie para o céu. O Homem-Leopardo se recuperou com um giro no ar, caindo sobre Anchor com um chute de machado esmagador. O chão explodiu com o impacto, fragmentos de pedra salpicaram os arredores. Uma onda de choque de poeira e detrito surgiu, obscurecendo a batalha. À medida que clareava, Anchor e Luxie ficaram presos em um teste de força, músculos salientes e veias saltando enquanto eles empurravam um contra o outro. A tensão era evidente no rosto de Luxie. Como esse marinheiro poderia igualar seus poderes de Zoan? Com um rugido, Luxie conseguiu libertar a mão e colocá-la para frente, invocando sua técnica definitiva. Rokuoga. Uma onda de choque de ar comprimido explodiu de seus punhos, jogando Anchor para trás, fazendo sua tosse sangrar enquanto seu corpo era enviado através de múltiplas tois, e quebrando-os no processo. Luxie ofegou, exausto demais para começar. Rokugan era uma técnica que nem ele poderia usar demais. Mas isso deve ser suficiente. Naquele momento, um enorme pedaço de entulho bateu nele, antes que ele o destruísse. Surpreso com o ataque repentino, ele olhou de onde veio o ataque. Merda! Esse quase doeu. Anchor grunhiu saindo dos escombros enquanto limpava o sangue de sua barba postiça. Ele estalou os nós dos dedos. Um sorriso no rosto. As técnicas baseadas em ondas de choque têm um impacto bastante cruel. Talvez eu caia se você enviar spam para algumas dezenas delas. Rosnando de fúria, Luxie atacou com velocidade feroz, garras e palmas golpeando em uma barragem complexa. Anchor desviou cada golpe, acertando alguns e acertando contra-ataques no abdômen e nas costelas de Luxie. O Homem-Leopardo tossiu sangue, mas continuou seu ataque. Suas roupas estavam esfarrapadas, seu corpo machucado, mas sua vontade estava intacta. Anchor, no entanto, estava relativamente bem acostumado a esse tipo de dano devido ao treinamento severo de Luffy. Até as feridas em seu corpo já estavam fechando, devido à natureza única de sua fruta que realçava tudo quando ele comia aquele tipo especial de espinafre. Aquele que todos os descendentes do Popeye sabiam cultivar. Não foi só porque aquilo era especial não. Também tinha algo a ver com sua linhagem sanguínea única, que lhes dava a força dos antigos gigantes. O Popeye original tinha a lenda de destruir uma ilha inteira. Para outros poderia ter sido uma lenda, mas Anchor queria torná-lo realidade. Chame isso de orgulho ou sensação de provar que é melhor, Anchor queria ficar mais forte. Agarrando um pedaço de entulho, ele girou como um martelo antes de jogá-lo. Luxie rapidamente usou o Gepo para voar para o céu, tentando evitá-lo, mas Anchor simplesmente acertou ainda mais. E mesmo com sua velocidade, Luxie não conseguiu todos eles. Seus olhos se arregalaram antes que o enorme pedaço de pedra batesse nele. Ele rapidamente usou um chute tempestuoso para cortá-lo, mas a essa altura Anchor já estava sobre ele com o punho pronto para um soco. Com um rugido de desafio, os músculos de Luxie incharam ainda mais, as veias saltando ao longo de seus membros. Em uma impressionante demonstração de força, ele também igualou o soco de Anchor. Uma onda de choque de energia violeta irrompeu entre eles, engolindo o campo de batalha. Mas Luxie foi jogado para trás, não conseguindo igualar a força de Anchor, seu braço parecia quebrado. Mas não importava, Life Return, Paper Drive Martial Body. Com isso, o corpo maior de Luxie ficou menor quando ele usou Soru e Gepo no ar, aparecendo atrás de Anchor em um instante. Sua velocidade era tanta que até Anchor ficou surpreso e não conseguiu acompanhar. Shigan, Madara. Luxie desferiu 100 golpes rápidos com os dedos nas costas de Anchor. Anchor tossiu sangue, seus olhos quase ficando brancos devido à dor quando ele foi lançado contra uma parede. Se Anchor fosse um pouco mais rápido no uso de Tekai, ele poderia ter evitado a maior parte dos danos, mas agora ele sofreu alguns deles. Luxie queria prosseguir com múltiplos chutes de tempestade, mas caiu de joelhos, a exaustão atingindo-o como um trem. Capítulo 420. Luxie queria prosseguir com múltiplos chutes de tempestade, mas caiu de joelhos, a exaustão atingindo-o como um trem. Um momento depois, Anchor saiu dos escombros, tirando a poeira das roupas. Merda. Fiquei arrogante. Ele admitiu, ofegante. Luxie rosnou. Vê você consegue até ficar de pé? Mas como? Anchor riu. Nossa tripulação tem a tenacidade de uma carruagem barata. Ele disse ofegante. Treinamos ainda mais forte do que essa porcaria. Luxie deu um rosnado desafiador. Anchor sorriu, sempre pronto para um desafio. Os dois lutadores se entreolharam com cautela. Cada um deles resistiu a golpes punitivos que teriam derrubado homens inferiores. Anchor colocou algo em sua boca deixando Luxie tenso. O que ele comeu agora? E o que há com seus poderes?
Não se preocupe, acabei de comer um pouco de aço. Estava ficando com fome com toda a briga, então não se importe comigo. Ao dizer que o corpo de Anchor adquiriu uma aparência prateada, foi como se uma segunda pele de ferro estivesse crescendo nele. Metal extremamente leve e forte, que ele forjou com seus próprios poderes. Algo que o ajudará a não ser pego de surpresa. As feridas nas costas ainda permaneciam, mas devido à ingestão de ferro pararam de sangrar. Foi um pouco difícil se mover nesta nova forma. Mas isso foi melhor do que usar Tekai. Isso não vai te salvar, bastardo. Veremos. Ambos cobraram. Anchor acertou um soco forte no externo de Luxi que o derrubou. Um chute rápido de Luxi acertou a lateral de Anchor em retaliação. Eles trocaram golpes devastadores, sem ceder terreno. A intensidade aumentou enquanto eles lutavam com unhas e dentes. Anchor pousou esmagando Fenos enquanto Luxi atacava com intensidade selvagem. Seus grunhidos de esforço e dor ecoavam em meio aos constantes estrondos de seus golpes comerciais. À medida que o duelo avançava, o preço da batalha tornou-se evidente. As garras de Luxi não conseguiram penetrar na pele dura de Anchor, enquanto os ataques de Anchor lutaram para danificar a velocidade insana de Luxi. Mas, no meio disso, eles estavam se aprofundando demais na cidade. E fuzileiros navais e agentes que tinham a infelicidade de estar por perto eram mortos pelos ataques implacáveis de Luxi, e Anchor realmente não gostou disso. Eles estavam presos em um impasse de força versus velocidade. Mas estava ficando claro quem estava em vantagem. Você nem sequer mostra misericórdia pelo seu próprio homem? Que tipo de homem é você? Luxi bufou, o tipo que segue a ordem e conhece seu lugar no grande esquema das coisas. Se você morrer, o sacrifício deles valerá a pena. Isso é o que chamo de mal necessário. Anchor cerrou os dentes. Vocês estão errados com toda a organização. O que você sabe? O ex-fuzileiro naval não disse nada quando acertou um golpe devastador no queixo de Luxi, quebrando vários dentes com um golpe satisfatório. O homem leopardo voou para trás, caindo em uma pilha de escombros a centenas de metros de distância. Anchor teria seguido em frente, mas ele também estava tentando recuperar o fôlego, me perguntando se segurar era sábio ou não. Merda, ainda não estou acostumado a usar meus poderes de Akuma no Mi, disse ele enxugando o suor. Mesmo que ele ficasse forte, seu domínio sobre seus poderes precisava de muita melhoria. Luxi ficou imóvel em sua cratera antes de se mover com muita dificuldade. Anchor franziu a testa. Você não vai ficar abaixado, vai. Luxi rosnou. Seu corpo estava literalmente tremendo devido a todos os ataques que havia sofrido. Mas ele se recusou a cair, a piratear assim. Nesse momento os dois ouviram um grito animalesco. Os instintos de batalha de ambos explodiram, como se percebessem um novo e poderoso presente. A quantidade de sede de sangue selvagem que ambos sentiam era de gelar os ossos, dando arrepios aos dois lutadores experientes. Anchor saltou rapidamente para o telhado mais próximo para obter uma visão melhor. Luxi fazendo o mesmo. E então eles viram, longe de onde estavam lutando eles viram o lobo Zoan. E como parecia mortalmente selvagem. Era maior que o normal, com seu pelo quase assumindo um tom vermelho sangrento. Intenção de matar tão intensa que podia ser sentida daqui. Anchor não sabia que isso aconteceu. Mas sabia que seus companheiros de tripulação estariam em apuros se aquela coisa não fosse derrubada imediatamente. Sua pele se arrepiou e seu instinto lhe disse o quão forte aquela coisa era. A fera estava correndo violentamente, destruindo tudo e qualquer coisa em vez de qualquer alvo. Mas mesmo assim o chão abaixo deles tremeu enquanto atacava. Anchor cerrou os dentes. Não podia mais perder tempo. Anchor pegou outro objeto do tamanho de uma bola. Este foi encolhido com o poder de Usopp e assim que Anchor o engoliu, seu corpo começou a crescer de tamanho. Vendo essa transformação repentina acontecendo, Luxi também não ficou parado. Ele também rapidamente retirou a droga Zoan, com a intenção de seguir o exemplo de Jabra. Ele rapidamente engoliu a pequena coisa. E assim que fez isso, o sangue de Luxi começou a ferver. Quase literalmente ele podia sentir-se em chamas. A dor, a sede de sangue e o poder eram inebriantes. As costas de Luxi se arquearam e seus músculos contraíram quando a droga fez efeito. Suas presas e garras se alongaram, explodindo das pontas dos dedos em novos jorros de sangue. Feridas e ossos quebrados se curaram, enquanto o pelo amarelo adquiria um tom de preto grosso, enquanto suas proporções se tornam ainda mais felinas e desajeitadas. Com um rugido de arrepiar os ossos, Luxi caiu de 4 enquanto as transformações aceleravam. Seu rosto se distendia em um focinho de gato, alinhado com dentes afiados como navalhas. Espigas de osso irromperam de sua espinha, rasgando pele e carne. Sua cauda chicoteava para frente e para trás, ficando mais grossa e musculosa. Os sentidos do homem leopardo aumentaram aguçadamente. Ele podia ouvir cada batimento cardíaco, sentir o cheiro de cada gota de sangue ao seu redor. Seu corpo ondulou com poder e velocidade recém-descobertos. Toda a capacidade de raciocinar deixou a mente de Luxi, substituída apenas por um desejo primordial de matar e destruir. Você está morto agora. Luxi não conseguiu nem terminar a frase quando de repente caiu no chão. Era como se o peso do mundo estivesse sobre ele, mantendo-o no lugar. O prédio abaixo dele rachou fazendo-o cair no chão, enquanto ele mal conseguia fazer alguma coisa. Anchor também teve sua transformação, tendo cerca de 22 pés de altura, a parte superior do corpo muito mais musculosa do que as pernas finas. Duas orelhas arredondadas estavam no topo de sua cabeça junto com um par de óculos brancos detalhados. Meus companheiros precisam da minha ajuda. Então vão para o inferno. Anchor disse, com as duas mãos apontando para o prédio destruído. O poder da gravidade foi obra dele, aplicando a singularidade da tecnologia da gravidade do Skip-Eia em um dos pacifistas. Junto com algumas outras coisas, ele estava prestes a criar sua própria versão delas.
Uma versão que foi feita especificamente para ele comer e ganhar seus poderes. Pequenos buracos na palma da mão de Anchor começaram a acumular luz. Quando Anchor abriu a boca, a luz também começou a se acumular ali, antes de disparar em alta velocidade em direção à localização de Luxie. O CP9 foi incapaz de fazer qualquer coisa com a gravidade o segurando. Mesmo com o aumento de força, seu oponente era forte demais. A última coisa que Luxie viu foi uma luz amarela se acumulando na frente de seu rosto, antes de ser lançado, em uma destruição sólida de luz amarela. Anchor disparou vários feixes de luz com ambas as mãos e boca antes de parar. Os feixes de luz criaram uma enorme distração. Os raios concentrados irromperam com o poder da distração absoluta, brilhantes o suficiente para cegar temporariamente todos que olhassem para eles. Ao fazerem contato, explosões pequenas e contidas abalaram a ilha até os alicerces. Enormes ondas de choque emanaram de cada ponto de explosão, vaporizando tudo num raio de 100 metros num instante. Quando finalmente Anchor cessou seu ataque impiedoso, o lugar estava irreconhecível. Fogo e fumaça assolaram a área. Enormes plumas de fumaça enegreceram o céu anteriormente azul. Nada restou daquele edifício e os que o rodeavam já haviam desabado devido à destruição. Anchor nem ficou ali, já se movendo em direção a Jabra com toda a intenção de detê-lo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.